Olá, meus queridos. Eu sou Pedro Gabriel Muziara. E eu sou a Mari Veloso e sejam muito bem-vindos. Ao Apartamento 32. Apartamento 32, podcast semanal, normalmente, em que eu e Mariana, a gente fala sobre a nossa vida, sobre atualidade, sobre cultura, sobre compras, sobre vida e sei lá. Nas últimas 2 semanas estivemos ausentes, já vamos elaborar os motivos. Elaborar os motivos não como justificativa, mas como histórias, anedotas, né? E contar, atualizar sobre a nossa vida. Basicamente. E é meio que isso, né? É isso, vamos lá. Vinheta. Oh my God, minha primeira vez anunciando a vinheta. Parabéns. Nas nossas 2 últimas semanas, não tivemos podcast. Na penúltima semana, o que aconteceu? Foi a semana de aniversário de Mariana Veloso. O aniversário da Mariana caiu na quinta-feira, que é normalmente onde a gente grava. Além disso, Júlia Veloso, irmã de Mariana, estava aqui em São Paulo. Foi o meu presente de aniversário. Passar uma semana com a minha irmã aqui em casa, aqui em São Paulo. A gente não tinha entendido muito bem a logística de como ia ser com a Júlia aqui, porque nosso equipamento não permite 3 microfones, por exemplo. Porque queria deixar claro que, inclusive, acho que a gente mencionou em outros episódios. No meu aniversário talvez acabe sendo o primeiro episódio com uma convidada. Só que faltou logística, faltou... Literalmente, nosso equipamento, além de só termos 2 microfones, não tem... Os microfones não ligam direto no computador. Eles ligam numa caixinha de som que liga no computador. Essa caixa só conecta tem 2 microfones. Entradas. Eu não sabia dessa parte. Porque eu pensei, o investimento vai ser mais um microfone. Mas então eu teria que ter outra caixinha dessas também. Que também não é baratinha, não. Não, e a gente se prometeu só investir em coisas novas pro podcast no momento em que ele ativamente começar a se pagar. Coisa que não acontece ainda. Ainda não. Se pagar financeiramente. E, além disso, quinta-feira, que foi o dia que, né, gravamos normalmente, também aniversário da Mariana. Nossa semana... Quinta-feira foi muito corrida. Sim, a gente fez 1 milhão de coisas. Era o meu aniversário, a gente ia receber amigos no final do dia pra comemorar o aniversário. E, ao mesmo tempo, a gente se colocou, 1 zilhão de missões no próprio dia do aniversário. A gente não adiantou nada, né? O plano foi o Pedro fazer a torta básica, que seria o bolo do aniversário pra cantar parabéns. A gente não fez a torta um dia antes. Não. Comprar as coisas, as comidas pra fazer a mesinha de antepastos do aniversário. Não foi feito um dia antes também. Saí no mesmo dia para ir no mercado para comprar. Almoçar no shopping, no Manioca, na quinta-feira. Sim, mas isso é uma coisa de aniversário. Só que aí a Júlia, como a Júlia não vai no Iguatemi de São Paulo sempre, a Júlia também queria andar pelo shopping no seu aniversário, já que estaríamos no Iguatemi. Sim. Então, e aí teve uma paradinha na Zara. Aí mais uma hora ali no shopping depois de almoçar. Exatamente. Então, o dia se esvaiu. Para começar, que... historicamente, na minha família, dia de aniversário de qualquer pessoa, assim, do nosso círculo, nós 4, eu, meu pai, minha mãe e a Júlia, é o dia de fazer um café da manhã especial com a coisa que a pessoa, com as coisas que a pessoa gosta de comer. Então, a manhã já encurta aí, né? A manhã de horas úteis, assim, de trabalho. E tem um detalhe que, por mais que esse café da manhã é tradicional, acontece 4 vezes ao ano, em 4 pessoas diferentes, há anos... ele é tratado como uma surpresa, aparentemente. Sim. É obrigatório ter esse negócio no aniversário de todo mundo. Mas todo ano, a pessoa que tá de aniversário se faz de burra, finge que não sabe que vai ter isso no dia seguinte. Ninguém tinha me avisado isso. E aí a gente fica, não é meu aniversário, é aniversário da minha irmã, por exemplo. A gente fica, se cochichando. Tem que comprar o croissant de chocolate que a Júlia gosta pra amanhã. Quem é que vai conseguir ir no mercado? Não sei o que, não sei o que. A gente fica, super escondido, vários esquemas pra conseguir ir na padaria um dia antes ou no dia, sem a Júlia saber, sem a Júlia ver. Como se não fosse esperado da Júlia, por exemplo, que fosse ter o tal do café da manhã. E aí eu virei e falei, não, porque amanhã tem o café da manhã, né? Aí a Mariana e a Júlia falaram, Pedro! É surpresa! Vocês são foda. Óbvio que é surpresa. Vocês são foda. É pra acordar e... A Júlia, ela pensou em chegar no próprio dia 16 de manhã, pegar o primeiro voo possível. Só que ela queria que a Mariana prometesse não sair do quarto até a Júlia chegar de Congonhas, só para a primeira coisa do dia ser o café da manhã. E aí é um café da manhã que se prolonga. Enfim, quinta-feira foi longa,
Quarta-feira, que foi o dia que a Júlia chegou em São Paulo, também foi longa. Sim, quarta a Júlia chegou, tipo, no meio do dia e a gente, graças a Deus, conseguiu ter um momentinho debrief aqui, né? Chegamos e ficamos Sim. fofocando. Depois a gente foi num omakase, foi minha primeira Sim, vez da vida na minha indo no também. omakase. Foi uma delícia. E aí a quinta foi desse jeito. E no dia seguinte, era que? Dia 17 de julho. O dia do show do Harry Styles. Sim. Foi por isso também que a gente ficou uma hora na Zara. A Júlia queria muito comprar uma blusinha. E, originalmente, a Júlia queria muito comprar uma blusinha na Bershka. Só que a Bershka fica No Morumbi. no Morumbi Shopping, que além de ser longe pra gente, eu imaginei que final de semana de shows do Harry Styles, com um lotado. monte de gente de fora da cidade, ele ia estar lotado. E a Bershka, especificamente, ia estar mais lotada ainda. Com Porque certeza. eu nunca vi uma loja que ainda tá com aqueles, tipo, organizadores de evento, assim, Sim. pra fila. Tipo, a loja já tá inaugurada há quanto tempo? Continua tendo isso. As pessoas vão naquele shopping pra ir naquela Eu loja. acho que eles deixam aquilo com medida de precaução. Mas tá sempre utilizado? Não. Sempre não, mas tipo, vários. Eu já entrei sem. Sábado, sempre. Mas sábado. Ok, diferente. mas aí não é o normal pra qualquer loja Mas é precisar porque disso pra organizar, né? É a única Bershka que tem no Brasil, E não tem nenhuma outra previsão de abertura em São Paulo, eu sei. Pois bem, e aí... Isso foi semana passada, foi na outra semana. Semana passada, eu tava com dor de cabeça, a Mariana tava com enxaqueca, eu tava meio cansado. Isso aqui demanda O que a horas. gente fez na quinta-feira? Não me lembro, não. Mas não Eu deu. queria me esforçar pra me lembrar. Eu sei que você estava com enxaqueca, isso eu tenho certeza. E eu também sei que eu tava cansado, meio de mau humor, com dor de cabeça também, e não gravamos. Tinha sido um dia estressante por algum motivo. Agora eu não consigo me Trabalho, lembrar por quê. provavelmente. Não teve nada demais, eu acho, não. Bom, com a Júlia aqui, foi super agradável. Jogamos videogame, Foi. comemos extremamente bem. Sim, é muito bom. A gente adora receber. Mas é isso, a semana com a Júlia foi super agradável. Comemos extremamente bem vários dias diferentes, porque tem uma coisa que a Júlia valoriza, é restaurante, a comida em Porto Alegre. Não tem tantos bons assim, legais. Ela adora Masterchef, fomos na Helena Rizzo, fomos no Curumum, que pra ela é obrigatório também. Jogamos Overcooked, que pra ela foi algo muito pessoal e muito importante. Ela queria muito jogar Overcooked. Sim. E eu não sou muito de nenhum jogo, né? Nenhum Sim. videogame pra mim é difícil, genuinamente, assim, é difícil ser algo envolvente pra mim. É diferente de sentar e ver um filme, que eu entro no universo do filme. É diferente, enfim, todas essas coisas de lazer, assim, jogos nunca foi algo que me sugou muito. Tu e a Júlia conseguiram com Overcooked. É porque é diferente. Eu acho que são jogos e jogos também, mas eu também acho que se a gente tivesse um Nintendo Switch e, tipo, ficasse jogando Mario Party juntos, você ia se envolver também. Porque é quase como fazer, sei lá, um esporte juntos, competitivo, só que a gente tá numa tela. Eu acho um pouco desse sentimento. Eu já consigo me envolver um pouco mais com videogames. Quais foram os seus presentes de aniversário? Eu ganhei da Júlia, pra começar. Eu ganhei um cachecol feito à mão por ela, de tricô. Inclusive, eu ainda quero montar um look com ele, tirar uma foto, mandar pra ela, como eu prometi. Ficou lindo. Parabéns, Júlia, pelo trabalho. Ficou bem legal. E Eu sabia, ó. Cara, é impressionante guardar o segredo. Tu é bom nisso. É que ela me perguntou, eu faço isso ou aquilo? Aí eu respondi. Aí ela fez mais alguma pergunta. Aí eu acho que eu respondi também. Ela tinha feito mais alguma pergunta. Aí o trabalho me atropelou e eu nunca respondi. E ela foi na dela também, porque não precisa perguntar tudo, pode ter um pouco de autonomia e fazer. E fez. E aí, a segunda coisa que a Júlia me deu foi um presente aí por meio que... O Pedro ajudou, pelo que eu entendi. Sim. Mais porque ele estava mais por dentro dos meus interesses nesse sentido. Sim. Que foi um livro. Foi. Porque acho que a Júlia sabia já, ou não sei se veio da cabeça dela. Veio da cabeça dela? Não. A Júlia sabia que eu queria retomar um pouco do hábito de leitura Não sei. depois de entregar o TCC, assim, tipo, agora que eu ia poder. Eu acho que eu comentei isso com ela também, sabe? Que eu fiquei falando pra todo mundo, quando eu entregar meu TCC, vou ir em todos os médicos possíveis, vou voltar a ler, vou voltar a fazer buquê de flor. A Júlia sabia que eu queria retomar o hábito de leitura, mas não sabia muito bem por onde começar. Eu mesma não sei se eu sabia muito bem por onde começar, mas eu tinha feito ali um carrinho na Amazon, já tinha comentado com o Pedro de alguns livros que eu queria começar a ler. E aí a Júlia pediu ajuda pro Pedro e ele soube... Não pediu ajuda? Tu quer contar a história, então? Fica só balançando a cabeça, pelo amor de Deus. Ela queria te dar um livro
Aqueles livros um pouco grandes, assim, com capa dura. Só Coffee que, table. não, ele era fino. De arranjos de flores. Oh, gracinha também. Era a ideia dela. Mas fofo, mas eu falei pra Júlia que eu não te via ativamente abrindo um livro pra encontrar uma referência de arranjo de flor, sabe? Mas era só de referências ou era tipo técnicas de Não, eu montar acho que era buquê? mais tipo arranjos bonitos. Porque se fosse, né, Sim. técnicas pra montar, eu inclusive uma vez vi um desses na Feira do Bexiga e cogitei levar, assim, na Não, Feira era do mais. Benedito. Era mais, tipo assim, arranjos bonitos. Decoração entendi. com arranjo. Era Entendi, tipo um isso. Pinterest físico. Basicamente. Eu falei pra Júlia que era legal, porque também tem que tomar cuidado pra não magoar os sentimentos na maneira de falar ali, sabe? Porque eu falei, Entendi. Então ela não necessariamente te pediu ajuda. não. Ela falou, será que eu compro esse pra Mariana? E aí eu respondi, Ah, então ela meio que te pediu. é, Ela teve uma ideia. eu virei- Ela partiu de um lugar. sim. Aí eu virei e falei. E era um livro importado. Então ela estava disposta a importar pela Amazon. Tipo, ela estava disposta a esperar o tempinho da importação. Eu falei, parece ser super legal. Eu acho que a Mariana ia amar. Mas ela andou comentando que queria comprar esse livro para ler. Inclusive, eu quase dei para ela de presente. Toma aqui o link. E ela gostou. Entendeu? Entendi. Foi isso. E aí a Júlia gostou, ouviu o Pedro, e o livro é Casas Estranhas. Sim. Que é um livro que eu tenho escutado falar. É um livro meio de bobeirinha, eu diria. Uma leitura fácil. Importante. Não é um livro. Hã? Importante. Importantíssimo. Eu acho que todo o meu lance de querer retomar o hábito de leitura é porque, na verdade, não é que eu perdi o hábito de leitura no geral. Eu li pra caramba na faculdade, li pra caramba durante o TCC, né? Tem pesquisa e tudo mais, mas só esses textos densos. Nunca mais tinha aberto um livro de uma história pra ler, sabe? E aí era retomar hábito de leitura nesse sentido. E eu sinto que para não me assustar, não sabe, tipo, assustar o hábito de leitura logo no começo, eu quis que meu primeiro livro fosse um livro, assim, bem de uma leitura simples, não vou dizer leve, porque o tópico desse livro não é, É meio macabro, muito né? leve, mas vou falar um pouco sobre ele. É bobeirinha, mas é basicamente bobeirinha arquitetônica, assim, e de mistério. É um livro sobre um crime, mistério, que é descoberto meio que entre um jornalista e um arquiteto, somando fatos a partir da planta baixa de uma casa. E aí, enfim, começa como uma grande especulação, e aí começam a acontecer coisas e cada vez mais se concretiza como um caso, como um crime, como uma coisa que realmente aconteceu. Sim. Divertido. E eu tô adorando. Eu tô... Você ia falar mais? Não, eu ia falar que eu tô adorando e que não foi algo que ficou maçante pra mim, sabe? Porque eu sinto que durante a faculdade eu já tinha tentado fazer essa coisa de me propor a retomar hábito de leitura. Eu tinha pegado ótimos livros, mas livros muito mais densos, muito mais sérios, reflexivos e, enfim, umas coisas mais indiretas, assim. E eu pegava eles pra ler e eu sinto que a minha cabeça já estava tão sobrecarregada que eu não conseguia absorver nada, eu não conseguia sair da segunda ou terceira página que eu sentava pra ler. E aí eu me desmotivava, me sentia burra por, tipo, não sei mais ler, é isso? Tipo, não consigo mais render quando eu sento pra ler um livro. Eu vi uma coisa que era o que eu ia falar, que eu acho que conversa bem com o seu sentimento. É de que, se você tá tendo dificuldade para retomar uma leitura, para retomar o hábito de ler, coisa que eu também, para você tentar ler coisas que não necessariamente envolvem seu trabalho. Porque, senão no momento de lazer você vai estar querendo trabalhar e fica maçante e você desiste. E o seu não tem a ver com o seu trabalho. Não tem diretamente, porque é basicamente só uma fofoca, assim. Começa como uma grande fofoca que tu olha pra uma planta baixa. O tempo inteiro nas páginas tem planta baixa. Mas eu, inclusive, daí me sinto lendo meio que um livro infantil, porque toda hora tem imagem no meio do livro, sabe? Bom, tipo, sei. do nada tu passa e tem duas Sim. páginas que são plantas baixas, assim. Bom, todos os últimos livros que eu tentei começar, que eu comecei a ler, eu não terminei porque tinha alguma coisa envolvendo o meu trabalho ou que eu sabia que de alguma maneira eu conseguiria levar para o meu trabalho. E, sei lá, a cabeça só ficava pesada e eu desistia. Teve um que eu li sobre esses dias que eu fiquei interessado em ler, que é como se fosse você lendo um bloco de notas de um jornalista que trabalha com tecnologia. Só sei isso. Interessante. E
Eu acho que até botei no meu carrinho da Amazon, acabei não comprando e eu esqueci o nome dele. E agora eu não consigo acessar o meu carrinho. Mas enfim, pra tentar, tipo, não ler nada sobre estudos sociais, internet, o que né, trabalha com tecnologia, não sei. Sim, Masculinidade, sim. tentar pra um... Pesa um pouco, né? Pesa. É, esse tá sendo bom pra mim, assim. Eu nem sabia como é que eu ia me comportar em relação a em que momentos do dia eu ia escolher ler. Quer Eu falar ia sobre parar pra ontem? ler. É, eu ia falar sobre isso agora. Que... Quando que eu comecei a ler? Tem Foi pouco na tempo. cama? Não. Quando eu digo em que momento? Eu acho que foi na cama. Eu acho que as primeiras páginas que eu peguei pra ler foi na hora de dormir, assim. Eu acho Porque assim. eu também peguei e aproveitei esse lance de retomar hábito de leitura pensando, vai ser a minha forma de também parar um pouco com as telas uns bons minutos, tipo 30, 40 minutos antes de dormir. E aí eu decidi um belo dia, tipo 2, 3 dias atrás, começar a ler esse livro na hora de deitar na cama. Foi ótimo. Me deu sono, mas depois de, como eu falei, uns 30 minutos. Mas enquanto eu tava lendo, eu tava mega atenta, foi fácil de ler. Eu tava, tipo assim, quentinha na minha cama e eu tava me sentindo fazendo um momento de autocuidado, assim, sabe? Tipo, não tava sendo uma coisa chata pra mim, Sim. nem um pouquinho. E eu também não tava me sentindo burra, porque, como eu falei, não tava sendo difícil pra mim ler e absorver, tipo, estavam fluindo as páginas, foi muito bom. E eu tava fazendo isso de ler só antes de dormir. Em algum momento eu realmente pescava, pegava no sono, fechava o livro, virava pro lado e dormia. E aí, um belo dia eu tava meio estressada. Ontem, quarta-feira, minha terapia é 11 horas da manhã. E Mariana sentou aqui na nossa poltrona, que tá fora de quadro. Pegou essa mantinha que ela tá agora, sentou na poltrona, botou a manta nela, o fone de ouvido enquanto eu faço terapia, Com um ruidinho branco. com ruído branco e cancelamento de ruído ao redor. Pegou o livrinho dela. Só sei que eu saio da terapia 40 minutos depois. Ela tá assim, dormindo, deitada. Deitadinha, dormindo. Tipo, Apagada. ao meio-dia. 11h40 da manhã. E aí eu saí E a gente tinha correndo. acordado cedo nesse dia, porque eu tive terapia às 8 Foi. da manhã. A gente tinha acordado às 7, porque você tinha terapia às 8, dormindo. E aí o que eu faço? Eu tô saindo correndo pro tênis. Eu não acordo. Eu deixo ela dormindo. Tu não sabe, mas eu tinha colocado um despertador de 25 minutos. Então essa soneca foi meio premeditada. Duvido que foram só 25 minutos. Duvido que foram só 25 minutos. Não, mas talvez eu tenha começado logo antes de tu sair do quarto. Eu nem sei que horas era, porque quando eu coloquei esse timer, eu tava já, tipo, completamente dormindo lendo o livro, sabe? Mas eu fico com um pouco de medo de fazer esse lance só da leitura. Você me mandou mensagem 12h07. Mas eu saí de casa 11h40. Mas eu não te mandei mensagem imediatamente quando eu acordei. Eu demorei um pouquinho. Tipo, eu fiquei mexendo no celular e tal. Aí eu te gritei uma vez, pensei, será que ele ainda tá no quarto? Será que ele desistiu de ir no tênis? Nunca. Aí eu gritei de novo. Eu sou o tênis. Gritei O tênis de sou novo. eu. Eu não vou desistir de ir pro tênis. Porra. Eu desisto de muitas coisas. De ir pro tênis eu não vou desistir. Enfim. Vamos ler a parte dos comentários um pouco aqui, Vamos. rapidamente? Acho que a gente já falou bastante abobrinha das nossas atualizações das semanas que passaram. Não tem muito comentário. Assim, até tem muito comentário pra ler. Mas, como já tem 3 semanas, basicamente, do último episódio, Vai dar 3 semanas. vamos pular os contextuais, eu acho, sobre... Sim, vamos para umas Vamos. coisas mais gerais, assim. Só falar que a Juliana Feitosa Produções falou que adora a vibe do podcast. Ela bota pra tocar e sente que estamos todos trocando ideias despretensiosas e ainda assim interessantes. Obrigado, Juliana. A Camila Caldeira acabou de chegar. Cheguei agora. Que surpresa boa encontrar vocês por aqui. Conversinhas boas demais. Obrigado. E como Ser Wagner falou também que ficaria assistindo a gente horrores, discutindo arquitetura, inclusive outros projetos. A Mari na parte técnica e o PG dando pitacos, me representando, porque é um assunto gostoso de falar. Agora falta o Pedro trazer cinema pra eu me sentir Mari nos pitacos. Pô, fica em paz, tá? Esse episódio tem. Sim. Inclusive, eu, na hora de fazer o roteiro para o episódio de hoje, descobri que eu tô numa ressaca de tópicos de arquitetura. Tá. Eu não quero falar sobre. Eu pesquisei, tem coisas interessantes pra gente falar, veio coisas em mente que eu quero tocar nesses assuntos, que, sabe, que surgiriam boas conversas, mas eu não tô a fim de falar sobre isso agora. Então, Sei lá. se esse episódio for muito... Só cinema? Muito centrado em cinema, a culpa não é minha, tá? A culpa é da Mariana. Reclamem nos comentários de Mariana Eu vetei. Veloso. Não teremos arquitetura hoje. Exato. Estou mini férias. Me Sim. dei aí um mês de férias. Foram 2 semanas sem podcast. Uma
Sem falar de arquitetura. Fechou aí 3 semanas Tá sem bom. falar de arquitetura, acabou. Na Tá próxima, talvez a gente volte, talvez não. Vamos ver. Eu vi, inclusive, uns vídeos bem legais sobre projetos de prédios e desafios, construções em Nova York. Uns arranha-céus novos que estão surgindo. Já é um gancho isso. Mais ou menos, é verdade. Eu vi umas coisas interessantes que estão rolando em Nova York sobre isso. Porque isso aqui é de verdade, não é tópico, não. Não é gancho. Mas, às vezes, para os arranha-céus serem construídos, eles precisam de um patrono, de uma empresa, tipo, que nesse caso foi a American Express, que virou e falou: eu preciso de um escritório novo, construa o prédio que nós iremos alugar as salas. E aí só assim foi liberada a construção de um arranha-céu novo, por exemplo. Se eu não me engano, é o World Trade Center 3. Cara, mas Porque um e o interessante dois essa foram coisa mais sob demolidos. demanda, assim, né? É, Aqui no Brasil, claramente, não funciona dessa forma. sim. E é muito bom ter mais arranha-céus para um... Não, mas eu queria falar mais uma coisa sobre entendi. Nova York só, antes de tu Que fazer saudade isso. de Nova York, cara. Mas eu esses queria dias eu vi muito um estar em Nova TikTok York. sobre isso. E eu acho que volta pra, por exemplo, quando tu voltou da Holanda e a gente teve esse pensamento de como é que se faz mudança lá, se todas as ruas são Sim. sem carro e aí do nada apareceu um TikTok pra gente de uma mudança sendo feita pela janela do prédio, com uma plataforma subindo com uma poltrona direto pra sala pela Era janela. literalmente assim, um andaime na diagonal com uma base de metal. E aí, tipo assim, tinha a poltrona e essa base vai descendo. A base mantém reta, sabe? E só desce. E eu amo quando, tipo, a gente tem esses questionamentos a partir de entender melhor como é que um lugar funciona e depois, do nada, a vida, o algoritmo, a For You, te Sim. entrega um vídeo mostrando que, de fato, não é feito de uma forma convencional. Que o Porque- questionamento era válido. E deve ser assim em muitos lugares da Europa também, porque Paris, Sim, tipo, muitas... eu... Surpresa, deve ter gente aqui que não sabe, né? Não viu meus stories. Enfim, eu vou pra Paris no dia 13 de agosto. E eu tava vendo vários hotéis e várias pessoas falando, hotéis e Airbnbs, as pessoas falando, é no 6º andar, não tem elevador e a escada é muito apertada que não coube a minha mala. Então, tipo assim, uma poltrona deve ser assim em vários outros lugares também. Ainda tem mais essa questão, tipo, não é nem não pode passar carro nessa rua. É, às vezes, a própria escada é minúscula. exato. Eu já vi caso de elevador em Paris que o elevador Sim. não cabe mais de uma pessoa. Sim, E tem que ser uma pessoa magra. Eu vi gente falando que o elevador desse hotel não cabe nem em minha mala. Só que eu pensei, tipo assim, como a Vitória vai estar lá comigo, sei lá, eu tô no andar de baixo, boto a mala e Manda ela pra chama. Vitória. Não, já pensou uma pessoa sozinha, daí manda a mala de elevador e sobe de escada correndo. Tem como, né? Mas daí, deixa eu só terminar. Claro. Porque daí, o lance que eu falei da mudança na Holanda foi só pra falar que, em algum momento, muito tempo atrás, eu pensei nisso. Que escolas aqui... Enfim, aqui não, né? Mas, sei lá, escolas em Porto Alegre geralmente são coisas grandes, térreas, espalhadas nos terrenos. Que ocupam, tipo, um quarteirão inteiro, assim. Quando eu fui a Nova York, eu pensei, como é que são escolas aqui? Também pode ser assim? Nesse lugar de tantos arranha-céus? Não. Arranha-céus? Arranha-céus. Céus. E aí apareceu pra mim um TikTok. Que a escola é literalmente tipo um prédio muito alto. Aham, Com muitos andares. Sim. Tipo, e tudo acontece verticalmente. sim. Mas em Midtown tem poucas escolas mesmo, porque poucas pessoas moram lá. São mais nos arredores. Poucas sim, mas se tem que ter uma escola lá, É. ela é não arranha-céu, mas é um Sim. prédio muito alto. Sim. Quanto mais prédios altos, melhor pro nosso querido amigo Homem-Aranha De fato. se pendurar nos prédios e escalar. Essa semana eu consegui um milagre. Cara, que tour que foi esse meu gancho. Homem-Aranha. Ah, tá. Não, esse Homem-Aranha na nossa vida Cara, na última semana. Eu adoro Homem-Aranha. Eu me lembro muito bem, em 2002, meus pais saírem para ir ao cinema ver o filme do Homem-Aranha 1, do Tobey Maguire, e eu ficar em casa chorando, triste, porque eu não podia ir. E Homem-Aranha, enfim, gosto muito, tenho um carinho cada vez maior pelo personagem depois da minha viagem também internacional por causa disso. Mas a Mariana Veloso nunca foi alguém de se interessar por filme de super-herói, pelo menos comigo, talvez com o ex dela. Não, nunca fui também. Como Mas- eu já falei pro Pedro, tipo, o meu histórico foi ter assistido o Mas Endgame lá. Você assistiu o Endgame. É, Eu assisti nem te naquelas. levaria pra assistir o Endgame. Como assim não me levaria? Tipo, antes de sábado, se eu, sei lá, recebesse um convite pra ver o Endgame, eu ia assumir que você queria passar longe do cinema. Eu fui assistir, tipo assim, com meu ex e os nossos amigos da época, entendi
1/3 das coisas, das Não, referências, tudo bem, sabe? eu imaginei que fosse Tipo, algo assim, mas mesmo assim eu assumiria que você não gostaria de ir, sabe? Tipo assim, quer ver Endgame? Não. Enfim, Mas enfim. E eu decidi. Decidiu não, né? Nós decidimos. Foi uma maratona, uma Veio a partir decisão de em você. conjunto. Eu tô na dúvida, como nasceu? Como é que a gente É. tomou essa Como é decisão? que. Sim. Foi assim, ó. Eu acho que o Pedro recebeu o convite da pré-estreia. Eu acho que foi isso. Pedro recebeu o convite Semana da pré-estreia, passada, foi. ia ser na terça-feira. E aí ele só me fez esse questionamento, assim, se eu já tinha assistido. E se você queria ver? Não, se eu já tinha assistido os outros filmes, tu me perguntou. E aí eu falei que não, ou que eu não sabia, que eu não me lembrava, se eu já tinha assistido algum. E se eu tinha assistido, talvez nem tenha sido da Zendaya e do Tom Holland. Tá tudo bem? Tá, tinha um plástico na minha boca. Eu acho que saiu da garrafa. Tal qual uma tartaruga. Tá. Daí a gente teve essa conversa e tal. E aí o Pedro começou, pelos próximos dias, a se debater se, tipo assim... Ai, será que tu assiste? Será que tu assiste todos? Será que tu assiste só o terceiro? Só o 1 e o 3, ignora o 2. Sabe? Tipo, porque ele tava enxergando meio como se fosse ser uma força-tarefa, ou uma coisa muito longa, Sim. fosse ser uma grande punição pra mim. Uma odisseia pra ter você. que assistir os 3 filmes, não sei o quê. Mas ele não contava com outra coisa. Ele começou a inventar de querer que eu assistisse Oppenheimer. Ah, sim. Um filme de o quê? 3 horas? 3 horas e 2 minutos. Eu tô querendo muito reassistir Oppenheimer. Mas muito, assim. E Mariana tem um bode de Oppenheimer. Por causa do Barbenheimer. E aparentemente uma pessoa que não tá mais na vida dela ficava rivalizando, eu acho, né? Ficava rivalizando Barbie com Oppenheimer. Oppenheimer com Barbie, na verdade. Não, na verdade, o problema não é que ficou rivalizando. É que saiu os 2 no cinema. Sim. Eu tava disposta a ir assistir os 2. Aham. Meu ex não quis ir ver Barbie. Mas Aí eu fiquei puta. o seu ex era o cara de coque que tocava violão. Não fui ver Oppenheimer, assisti Barbie. Levei a minha sogra daí pra assistir Barbie comigo, com a Sim. minha mãe, com a minha irmã. Sim. E nunca assisti Oppenheimer. E isso vai mudar. Porque eu quero muito reassistir Oppenheimer depois de Odisseia, mas daqui a pouco a gente fala sobre Odisseia. Mas enfim. E se você não nos segue ainda, nos siga. E aí... Bum. É. E aí... Ele tenho dito. Ai, voou a água da tampa em mim. Bom que hidrata. E daí o que aconteceu foi... Sábado... A gente não tinha quase nada Não, pra na fazer. verdade o que aconteceu foi sexta-feira. Tu perdão. queria que eu assistisse Oppenheimer. Me deu dor de Ok. cabeça. Mariana, Deu dor de cabeça, eu tomei remédio pra Dormir. enxaqueca. Apaguei aqui no sofá. enquanto eu assistia Tenet, que não é um filme baixo. Mariana, Apaguei de vez. Ele até tentou começar Oppenheimer e eu... tomei um remédio de enxaqueca, não vai dar, sinto muito, já estou dormindo. Apaguei. E aí, sábado, tu começou cedo. Ah, é hoje de noite, a gente vai ver Sim. Oppenheimer, não sei o quê. E aí ela precisava de um plano B. E eu aqui, ó, não pode ser. Alguma coisa vai ter que acontecer. E aí era no meio do dia, tipo 3 da tarde. Eu falei, e se a gente assistisse todos os filmes do Homem-Aranha? E eu já tava querendo revê-los. Atrás do outro Todos hoje. os filmes do Tom Holland. Sim, tipo os 3. E aí foi isso que a gente fez. Teve pipoca, teve... Cara, a gente comeu um monte de coisa. A gente comeu muita coisa. A cada filme tinha um lanche Tinha um diferente. Terminou às McDonald's. 10 da noite com McDonald's. Foi. Teve pipoca, teve Sherbis, Teve Tostitos com Tostitos cheddar. com cheddar. E aí, aqui nessa sala, a gente botou persiana, né? E em novembro do ano passado, quando teve a discussão se a gente ia botar qual tipo de persiana, e aqui eu tenho testemunha, que é o Michel, nosso roteirista, ele estava aqui em casa nesse dia, quando a casa não tinha nada. O Michel vai poder testemunhar com isso. Eu sabia que a gente ia botar cortinas, tal qual essas. Assim, Cortinas de tecido. de linho. Sabia, mas também não achava necessário. Não, mas eu gosto aqui, eu acho ok. Mas também não via tanta necessidade. A gente ganhando, tudo bem. Né? Se tivesse que pagar... Mas me impressiona muito, porque, tipo, eu escolhi viver, eu escolhi este homem com um gosto tão refinado, Mas calma, com um olho porque, pra olha só, arquitetura. eu tinha- Parece que ele não valoriza uma boa cortina de linho, de É porque tecido, eu uma coisa... ficava preocupado com as gatas. Turns out, a Beth, por exemplo, ela mete a cabecinha dela assim pra Entre os abrir, dois lados da pra ficar vendo cortina. a vizinhança. Ela Pra faz sentar. isso todo santo Ela dia. fica sentadinha assim, Mas tá se ela bom. fosse um ser humano, ficaria de bracinho cruzado, assim. Cortina,
Ia ter de linho, não podia ser blackout. Mas tinha espaço para botarmos uma persiana atrás. Eu queria uma persiana blackout. Para poder deixar isso aqui à noite, escuro, negro. Mariana? Ai, não quero blackout. Não precisa Cara, de blackout. Pensando agora, eu realmente não sei por quê. Tava com um cocô na cabeça. Eu não sei por quê. E aí a representante tipo assim, da empresa tava tipo assim, não precisa de blackout. Tem tela solar 1%, que só deixa passar 1% da luz solar. 1% do sol ainda é muita coisa. E aí a gente botou essa... Não é uma merda, ela é ótima, ela é muito boa. Mas... ela é linda, ela é automatizada, é ótimo. Sim, mas a nossa tela é uma tela solar de 1%, que a sala continua clara, continua tendo reflexo. Não, e considerando que a nossa casa também é um estúdio, às vezes, tipo, pra uma publi, a gente tem agenda, e aí tem que entregar a publi. E aí, o roteiro da publi era à noite. A gente tem que gravar logo, ainda é dia. Se a gente tivesse a opção de transformar a casa em noite, seria muito útil, de fato, para o nosso trabalho também. Eu tentei argumentar isso. Mas não. Tela solar 1%, tá Cara, ótimo. é porque eu tenho trauma na minha casa. Eu não sei, eu realmente não tenho muita justificativa, porque a única justificativa que eu tenho é essa, tá? Na minha casa tem o voal, a cortina bonitinha de tecido leve na frente, não é linho. Eu prefiro aqui da minha casa, que é um linho mais bonito. Mas na minha casa é um voal, um tecidinho mais transparente. Eu acho que você tem que se entender com qual casa você tá falando. Ah, é verdade. Na Você casa acabou de Porto falar, Alegre... minha casa do Na casa de Porto Alegre é um voal transparente, que eu acho não tão bonito quanto o linho da minha casa de São Paulo, Sim. tá? Mas aí na casa de Porto Alegre, uma coisa que eu acho pior ainda é que a cortina que é blackout, de trás, ela é uma cortina de tecido também. Eu sei bem qual é. Sim, não tô falando só pra ti, Não, mas tô é só falando de pra falar eles cortina também. blackout, eles entendem, porque... É uma cortina, né, de tecido, é um tecido grosso, é um tecido bege, porque a gente não quis branco, também não queria que fosse uma cor mega escura, marrom, preto, nada. E aí essa cortina feia, entendeu? E aí eu fiquei na cabeça que blackout era feio e que tinham que ser cortinas leves, que ainda assim deixassem a luz entrar, não sei o que não tinha necessidade. Que só quarto tinha que ter blackout, foi o que eu botei na minha cabeça, assim, entendeu? Você não vai dormir... E nem no quarto tem blackout. Não precisa de uma cortinona assim. Nosso quarto tem aquela persiana de metal. Porque daí eu assumi que aquilo era o suficiente, Mas né? não era o que pro suficiente e o Pedro precisou comprar um blackout no Mercado Livre. E botou... 120 a nossa cortina reais e tem, botou. tipo, o blackout. A persiana de metal persiana de por metal trás. lá na Aí tem uma rua. Sim, aí dentro do quarto tem uma persiana de blackout dentro. E a cortina de linho do lado de fora também. Ai. É que eu acordava todo dia, tipo, sei lá, 6 e pouco da manhã. Dito isso, com o sol todas as entrando um nossas pouquinho. cortinas são maravilhosas. São ótimas. Instaladas de forma impecável. Eu queria Mais que ou a gente menos. já pudesse... Tem um probleminha ou outro, mas tudo bem. Eu queria que a gente já pudesse ter divulgado o lugar das E cortinas. olha só, foi uma permuta das cortinas. Inclusive, me perguntam toda hora de onde Sim, é que é a a cortina mim no também. meu quarto, A do as meu, cortinas aqui. do meu escritório me pergunta o tempo todo, de madeira. Foi uma permuta que foi instalada, tipo assim, final de fevereiro. E que o combinado era, final de março, início de abril, a empresa que instalou isso, ela ia trocar de nome, ia ter todo o rebranding, e a gente estaria liberado para fazer o vídeo da nossa permuta. Nunca mais. Mas, assim, nunca mais. A gente tá em agosto já, não teve uma mensagem, a empresa não trocou de nome, nada. E a gente não postou. Sim, porque, tipo, todo o lance de fechar com a gente foi porque a gente ia ser muito mais a cara dessa nova marca, desse rebranding. Sim. Porque eles iam entrar com umas cortinas que iam ter mais a cara do que fazem na Europa também, que são cortinas coloridas ou estampadas e, sabe? Ia ter todo esse lance mais de design, mais de criatividade, de casas mais coloridas. Nada. Sabe? Enfim. Era algo que eu estava animada. Talvez ainda aconteça. Se a marca vier a existir, o serviço é ótimo, de fato. Homem-Aranha. E aí a gente fez a maratona. E como a gente viu umas 7 horas seguidas de Homem-Aranha no sábado, Mariana desenvolveu um apreço pelos personagens. Ela sentiu como se eles fossem amigos dela. Fiquei chorosa. Eu fiquei, tipo, sabe quando tu maratona uma série, assim, porque tá obcecado, e aí quando termina, no dia seguinte tu fica assim, caramba, que saudade deles. Sim. E são filmes com muitas falhas, assim, eu não acho o John Watts, que era o diretor da trilogia do Homem-Aranha da Marvel, bom. Eu acho ele ruim, sem sal. E eu não acho filmes bons, mas o Tom Holland tem carisma, a Zendaya é fenomenal, o Ned também, esqueci o nome do ator, o Jacob Batalon, que é o CEO of Sex.
Sabia que o Twitter chama ele disso? CEO of Sex? Não, por quê? Não faço ideia. Não faço Não ideia. sabe por quê? Eu queria saber por quê Não, agora. não tem muito motivo. Não tem por quê? Não, é Entendi. só o apelido que ele ganhou. E aí, inclusive, depois com esse filme novo que lançaram, várias pessoas falaram: tô muito feliz do CEO ter voltado. É o apelido dele. Que loucura. É. Engraçado. E, bom, assistimos Homem-Aranha Um Novo Dia, na terça-feira. Estreou quinta. Hoje, que estamos gravando, já tá disponível no cinema. Isso daqui não vai ter spoilers. Não, estamos longe de ter spoilers. A gente foi orientado a não Não, já dar pode, spoilers. já pode. Já tá no cinema normal, já pode. O spoiler é só pra quarta-feira. Ou pra terça-noite, entendeu? É, mas tipo, a moça da Sony falou que o legal era não dar spoilers pros nossos amigos irem ver no cinema Sim, claro. sem spoilers. Claro. É porque tinha uma surpresa que a Marvel deixou ali. Isso aqui não vai ter spoilers. Vão ter opiniões sobre o filme, que eu vou tentar não dar spoiler. Porque tem uma opinião minha aqui que... O que você achou do filme, Mariana? Eu achei lindo. A primeira coisa que eu tenho pra dizer de diferença dos outros filmes, assim, é que eu achei ele muito mais... que aproveitou essa qualidade do Homem-Aranha que, diferente dos outros que ele só voa, tipo, um grande jato, ele se pendura com Sim. as teias, e é um balanço, é uma coisa mais parkour e não sei o quê. Eu sentia falta... Eu acho que tem até um videogame de realidade aumentada Virtual. com... Virtual. Realidade virtual. Realidade virtual? Aumentada é quando você ainda vê o seu ambiente com Tá. coisas... Mas é que eu já joguei, eu tava em algum aniversário. E aí, tipo, Não, tu era o Homem-Aranha. deve existir, só tô E corrigindo. tu fazia umas coisinhas assim, de Sim. jogar teia e pular de uns andames pra outros e tal. E quando eu joguei esse jogo, eu fiquei pensando que são visuais muito legais, né? E eu Sim. senti que dos 3 filmes que eu assisti pra esse outro tem valoriza muito mais essas cenas, assim. Eu acho que você vai gostar muito dos outros 5 filmes que existiram antes dos filmes da Marvel. Porque aconteceu algo com esse diretor, com esse John Watts, que não é bom. Ele não gosta de gravar cena se pendurando. Ele não gosta dessa estética por algum motivo. E os outros filmes têm muito isso. São bem legais. Eu acho que você vai senti gostar. que esse filme tava bem teiudo, Tava né? bem teiudo. Tava bem teiudo, muito, se sim. pendurando, muito parkour, muito... Sim. E a gente tinha bastante cena de POV. Tipo, né? A gente Isso é bem legal. era o Homem-Aranha E se num, pendurando. e num elogio até o filme, não necessariamente tem cena de POV, né, que é a câmera é o olho do Homem-Aranha, basicamente, mas tem muita cena também que eu adoro, como se tivesse uma câmera presa aqui nele. E você sente, é tudo computador, é tudo feito por computador, mas você sente ali o peso do personagem, você sente a resistência do ar nele, você vê a roupa balançando. Isso são os detalhes que eu acho muito legal tecnicamente. Tem uma cena ou outra, principalmente do Homem-Aranha se pendurando, que eu não acho que os efeitos estão lá, 100%. Mas meio plástico. É. Bem no começo eu achei isso. Eu achei, tipo, nossa, tá bem animação. Qual foi o lance? Depois, ao longo do filme, eu fui achando que ficou melhor, mas bem no começo eu Esse tava filme achando meio plástico. foi gravado, filmado. Sabe que existe essa diferença? Gravação e filmagem. Gravação, teoricamente, é TV ou talvez internet. Filmagem é filme. Vira e mexe, as pessoas corrigem. Esse filme foi filmado depois de A Odisseia. E estreou agora. E é um filme que tem muito mais efeito especial do que a Odisseia tem. Então, eles tiveram muito menos tempo. O filme, se eu não me engano, terminou de ser filmado em dezembro. Tem pouco tempo para conseguir entregar um filme completo assim. Sim. E aí, onde se peca normalmente é nos efeitos especiais, onde Na tem menos tempo. renderização. Nós, arquitetos, passamos pela mesma coisa. Não é especificamente no render. Não, mas eu digo assim, que quando tu tem mais tempo Claro. pra renderizar alguma coisa, tu escolhe o quê? O programa que tu tem que configurar absolutamente tudo e leva 4 horas pra gerar uma imagem Sim. e fica ótima. Sim. E quando tu tem menos tempo, tu abre o quê? Que nem eu aqui, ó, o Landscape, fica uma imagem meio massinha de modelar, Sim. mas sai em 30 No segundos. Pedro, aqui é o Pedro profissional de pós-produção. Ah. Não é necessariamente a renderização. É muito mais os processos que ele acaba pulando para conseguir entregar uma renderização mais rápida, sabe? Mas o render é o render, tá lá. Mas eles acabam fazem uma animação pior. Literalmente a animação do personagem é pior. Entendi. Ou a roupa balançando, ou é animado à mão, muito difícil, ou é simulado. Só que para simular você falseia muitas coisas para dar uma exagerada nisso. E aí simular requer muito tempo. Então, sabe? Ou não tem espaço necessariamente para o feedback do diretor, dos produtores. Sim. Então, você desiste de dar Eu feedback. fico pensando como é que é pra, tipo, tu dar feedback em algo assim que leva tanto mais tempo pra fazer, É né? muito
é natural. É natural. Porque na minha cabeça, É natural. tipo, a pessoa se quebrou, se fudeu fazendo um negócio por 5 meses. Foda-se, faz de O novo. diretor senta pra olhar. Achei que essa roupa balançou meio esquisito aqui. Faz de novo. Tem como... Aí tu anota assim, tipo, segundo tal a segundo tal. Arrumar a roupa balançando. Segundo tal a segundo tal. Homem-Aranha ficou bem esquisito aqui. Normalmente são os feedbacks um pouco mais focados. Tá, óbvio, ser um diretor né? melhor. Mas sim. Cara, mas eu gostei do filme. Aí bate no microfone. Eu gostei do filme. Eu achei o filme bom. Minha parte favorita é o início do filme, que é realmente o Homem-Aranha, o Tom Holland ali existindo em Nova York. Você já sente que tem alguma coisinha maior chegando. E isso é a parte que me incomoda um pouquinho, mas eu acho que faz parte do universo Marvel, que é ter que ser interconectado. Acontece uma coisa ali que faz um setup, que faz uma introdução às próximas décadas de filmes da Marvel. Sim. O Homem-Aranha precisar ser essa porta de entrada. Sim. Mas, tendo em vista essa obrigação, a maneira que eles fazem é ótima. Sim. O filme entrega isso super bem. Eu escutei tu falando isso assim que a gente saiu do cinema e eu primeiro tive uma reação, tipo, tá, mas primeiro é obrigatório eles fazerem isso e a segunda coisa, tipo, tu comentou, mas é que já tem os vilões clássicos. Tem. Daí tu falou, tipo o Duende Verde. Daí eu falei assim, tá, mas ele não... É esse, né? É. Daí eu falei, tá, mas já não tem um filme com ele? Aí tu Tem. falou, tem. Aí eu fiquei pensando nisso também. Tipo, pelo menos não é só o remake do remake do remake mas- com outros atores. mas a questão não é Tem essa. outra história. Mas, por exemplo, no remake, pra começar, é tudo baseado em quadrinhos. E tem, provavelmente, perto de 100 anos, deve ter menos do que isso, na verdade. Uns 80 anos, eu acho. 70. Mas tudo, tipo, essa história que a gente viu... Não. Eles usam basicamente os quadrinhos como um guia, como uma bíblia. E aí dali tem, tipo, o Duende Verde. Só que tem 70 anos de Duendes Verdes nos quadrinhos. Então tem várias interações diferentes. Entendi, tem embates diferentes. Tem. Nem todos foram explorados. Tem um que foi pra um filme... Não, e não é isso. Eles não ativamente copiaram o quadrinho e botaram no filme. Eles adaptam. Eles pegam esse personagem, eles sabem mais ou menos as origens do Duende Verde, dono da Oscorp, ele injeta o sérum nele, ele surta, eles pegam essa origem e eles botam. E o Duende Verde já foi adaptado em 2 filmes diferentes, em 2 sagas diferentes. Tem o do Tobey Maguire, que é o primeiro Homem-Aranha no cinema, e tem o do Andrew Garfield, que é o filme de 2012. Então, assim, talvez não seja o Duende Verde mesmo. Mas tem vários outros do Homem-Aranha que nunca entraram. E aí me incomoda um pouco esses... Sim, precisar ser... Porque até agora, todos os filmes da Marvel, do Homem-Aranha, o vilão... Talvez só o 3 que não. Mas o vilão está conectado nesse universo Marvel de uma maneira maior e com motivações diferentes, além de só, sei lá, eu odeio o Homem-Aranha. Ou eu quero dominar Nova York. Tipo assim, no primeiro filme lá do Tom Holland. A primeira motivação é... Eu peguei esses restos alienígenas que é a Batalha dos Vingadores Sim. e eu vou fazer roupas. Né? Vou fazer habilidades especiais Sim. com isso. O Homem-Aranha vê isso, Vê que tem um interfere. problema nisso, interfere. Até legal. Acho justíssimo. Acho que entra num contexto ótimo. Eles pegam Sim. um gancho de um filme anterior. Eu Sim. achei esse o mais distante de um fato inventado durante o filme Sim. para criar um problema depois. Aí tem o 2, Isso. que é o Mistério, lá, o Mysterio. Eu não sei o nome dele O necessariamente em 2 português. é do Mysterio? É, do Jake Gyllenhaal. É. Tá. E quem na Europa. E aí, por exemplo, o Mysterio não odeia o Homem-Aranha. Ele odeia o Tony Stark. Sim. E o Homem-Aranha só é pego como... Sim, o Homem-Aranha tava no meio disso. Ele tomou de um porque, morador. sem querer, o Tony Stark mostrou que gostava ali do... Não foi nem isso, não. O Homem-Aranha só tava no lugar certo na hora errada. No lugar errado, na hora errada, sei lá. Na Europa, enquanto o Mysterio tava lá. E o Homem-Aranha quis impedir aqueles ataques e o Mysterio ficou, tá bom, vamos... Ah, entendi. Então o objetivo original dele não era nem roubar aquele óculos. Porque pra mim todo o objetivo dele era roubar o óculos que o Tony Stark deu pra ele. Eu acho que eventualmente ele gostaria de roubar aquele óculos. Mas ele não sabia que o óculos estava com o Homem-Aranha, eu acho. Eu entendi que já sabia. Todo o objetivo era atrair, de fato, o Homem-Aranha. Porque o primeiro embate deles não foi... Mas se o objetivo era atrair o Homem-Aranha, não seria na Europa. Porque ele não tinha como saber que o Homem-Aranha estaria na Europa. Verdade, foi meio sem querer, né? É, sabe? Enfim, mas Sim, a motivação aí o do Homem-Aranha vilão... já se meteu. A motivação do vilão é odiar o Tony Stark. Não era de Homem-Aranha. É. Entendi. E aí no 3...
O 3, pra mim, foi o mais um fato inventado de todos. Sim. É porque, Sim. sabe? É porque o 1, como a gente falou, o 1, teve algo que aconteceu lá na luta, e eu acho muito realista que se tivessem caído restos alienígenas na Terra, que ia Com acabar certeza. sendo Com utilizado certeza. para armas e pro crime Com na certeza, Terra. com certeza. Então eu acho muito real o fato. Ele Do conecta bem começo com o do universo Marvel. E com. Sim, e De com uma maneira elegante ali, e com o sem ser mundo. forçado. E com o mundo real. Tipo, se. Sim. Sabe, tipo, se alienígenas existissem, se tivesse uma batalha lá, Sim. se o universo Marvel existisse. Isso pra mim é o meu maior elogio pra esse filme 4. A maneira como ele conecta aquele Homem-Aranha nesse mundo Marvel sem ser forçado no sentido de vivência. Tipo assim, é um mundo em que Sim. existem super-heróis, existem vilões, existem armas e máquinas especiais e tipo assim, sim, ladrões vão tentar usar essas armas especiais pra assaltar aquilo. Ou sim, vão roubar um tanque. E não parece forçado, não parece Sim, um... o 4 tá muito natural. É. Pra mim, o pior de todos nesse sentido foi o 3. Do nada ali, o cara precisar querer que todo mundo esqueça ele. Aí ele vai lá, interrompe o... Esqueci o nome do cara que faz as magias ali. Doutor Estranho. O Doutor Estranho. Interrompe o Doutor Estranho 5 vezes diferentes. Aí, a porra do feitiço fica preso numa caixa. Era só apertar num botão. Sim. Nos 5 primeiros minutos de filme, apertou o botão, acabou o filme. Aquilo, assim, tudo conversas de bastidores, mas teoricamente Esse foi o pior de todos pra a mim. Sony tava querendo juntar esses personagens, os Homens-Aranhas antigos, com o novo. Queriam alguma maneira de trazer o Venom, porque tinham filmes do Venom. O Venom pro universo Marvel também, porque o Venom tava só no universo da Sony, não no universo Marvel. E... Não, deixa. Eu ia explicar um negócio aqui que não precisa. E foi meio que forçado tudo aquele filme pra existir. Foi feito durante a pandemia. Aquilo foi forçado. Aquele pra mim foi o mais forçado de todos. Foi. E os mais naturais pra mim é o 1 e o 4. O 4 o fato que eu causa gostei que o 4 o caos, é assim. bem dirigido, é bem fotografado. Parece um filme de verdade. Não parece um filme feito em tela verde. Realmente parece um filme. Parece um filme. É bem atuado. Uma coisa que eu gostei também é... O Tom Holland tá de máscara, tá como Homem-Aranha. A maior parte do tempo, sei lá, 80% das cenas do Tom Holland, ele tá atrás de uma máscara. Ele usa mais. É porque, tipo assim, esse Homem-Aranha, ele não tem vida pessoal. Ele não tem nada, ele é só um Homem-Aranha. Sim, sim. Então, tipo assim, Tem deixa mais ele workaholic. tal qual, sei lá, o filme... Você tem que assistir o filme do Batman. O Batman de 2002, 2022 ou 2021. 2022, eu acho. Ótimo, mas assim, é um filme elevado, absurdo, assim. Batman tem a cara de ser também um que tu gosta. Amo. Eu, inclusive, entre Batman e Homem-Aranha, é Batman. Não tem nem, tipo, sombra de dúvida. Mas... Eu lembro de ser criança. É com o Robert Pattinson. Você gosta do Robert Pattinson? Sim. Então. Eu lembro de ser criança e as criancinhas, meninos, terem essa rivalidade. Tipo, o que usava a máscara de Batman, Sim. o que tinha a sandália do Batman versus o que tinha a eu tinha de sandália todo do mundo. Homem-Aranha. Eu, no início, adorava o Super-Homem. Porque eu acho que tinha um pouco desse sentimento de ser... Meu apelido na creche era Menino de Ouro. Eu não dava trabalho, eu era educado, eu era bonitinho, sabe? Eu era o Menino de Ouro. O Super-Homem não erra, sabe? Ele tá sempre ali, ele é perfeito. E eu adorava o Super-Homem. Aí depois eu parei de ter, tipo, o meu favorito. E eu gostava deles. Entendi. Mas o filme é bom, a relação do Homem-Aranha com o Punisher, com o... Eu não sei o nome dele em português, com o John Bernthal. O cara das armas. Tá. É meio que sei. um buddy cop Cara, legal. vou te assumir uma coisa. Eu não me lembro o que ele era nos outros filmes. Eu Ele não lembro era, o que ele fez. De onde é que ele apareceu, que eles falam que eles Do se conheceram? universo Marvel. Entendi. Mas Então... é toda aquela piadinha que eles têm, tipo, eu salvei você em tal lugar. Ninguém sabe. Não. Ah, Essa eu é a piada. achei que eu Não. tava por fora, menino. Eu Não. tava achando que todo mundo sabia de algo que eu não essa sabia. é a piada, essa é a piada. E tem uma coisa aqui que não sei se você vai nem pegar necessariamente a referência. Não é spoiler, mas o Homem-Aranha faz um negócio nesse filme que eu acho daqui a alguns filmes pra frente vai ser tipo um momento Oppenheimer pra ele, tipo assim, o que eu criei, sabe? Tipo, quando o Oppenheimer cria a bomba atômica, ele fica meio tipo assim, eu criei algo que talvez eu não devesse ter criado. Tá. Sabe o que é que eu tô falando Sim. aqui? Então,
Eu acho que isso daqui a 2 filmes vai, tipo, voltar e bite Eu achei in the bem ass. problemático. É. Teve falas de até outros personagens Sim. falando, caramba, tu tá mexendo E isso com... foi algo legal pra set up o universo Marvel no futuro. Completamente. Tipo, já tá criando o contexto agora. Tá. De uma forma bem sutil, mas já Super. tá. Super. É assim que se constrói uma boa história. Mas Eu me surpreendente. metendo aqui, dando meus pitacos Mas no você- cinema. Era mas o que o vo- pessoal é verdade. queria. Você é espectadora, você tem direito. A gente faz filme pra isso. Pro espectador expectar e gostar. Mas achei muito surpreendente você realmente gostar do Homem-Aranha. Gostei. E eu acho que tem essa... Bom, eu fui falar pro Pedro isso, que eu nunca tinha assistido, eu acho, tão disposta a dar uma chance quanto eu assisti dessa vez. Sim. Sabe? Sim. E acho que o fato de ter sido esse casal também, Tom Holland e a Zendaya. me foi muito simpático, assim, desde o Sim. início. Então, eu dei uma chance de coração mais aberto ainda. Mas todo ponto que eu ia falar aqui é que essa coisa de Nova York... Mas aí, quando eu fui falar isso pro Que Pedro, ele falou... saudade de todos Nova os York." filmes de super-heróis são em Nova York. Mas essa coisa de ser em Nova York é muito simpática pra mim também. Tipo, eu gosto muito de estar Sim. assistindo e assistindo as pessoas andando e sabe? Você sabe que nada daquilo foi gravado em Nova York, né? Eu sei, mas... Não, só... É a sensação. Onde é que foi gravado? A lenda. Não sei. Em Glasgow, na Irlanda, eu acho. Eu acho que tu me falou isso. Eu acho que Tu me foi falou assim. Glasgow. Mas, enfim, essa coisa bem Nova York aí, como eu falei. Talvez eu não sinta isso em outros filmes, porque os outros super-heróis, eles voam muito rápido. E o Homem-Aranha, ele fica assim, mais se pendurando Glasgow na de um Escócia, prédio não pro na Irlanda. outro. Peço perdão. Tá tudo bem. Eu não julgo aqui. É. Mas o legal do Homem-Aranha é justamente isso. Esse é um herói muito local. Ele é o herói de Do Nova bairro. York. Do bairro. É Sim. isso. Começou sendo do Queens, depois virou de Nova York, em Da geral. vizinhança. É isso. Isso é uma coisa muito legal do Homem-Aranha. E que nenhum dos outros filmes permitiram ele ser isso. Desses últimos da Marvel. Porque o primeiro vai pra Washington. Sim, ele queria ser, inclusive. Ele ficava lutando Sim. contra Não, ser... não. Não, Ele queria ser maior. Primeiro e ele queria ser maior. E o Homem de Ferro falava... É. Mas tipo, o primeiro, ele já sai pra Washington. O segundo, na Europa. E o terceiro, não tem nenhum problema de bairro. É um problema grande. Eu acho que é só uns momentos que ele fala, tipo, não, eu não vou, obrigada, eu sou de bairro. Sim. E esse filme permite isso. São problemas de bairro. Tipo, é ele conversando com a polícia, com a policial. Tipo, é uma relação Sim. super legal. É. Ele pegando o metrô. Isso é maneiro. E é um problema grande. Esse? Não. Não, é que eu ia falar, é um É problema... um small potato. É No big potato, small potato. um problema, tipo, grandinho, mas é um problema ainda local. E é grande, talvez, dentro desse universo, se existissem super-heróis no mundo. Sim. Né? Sim. Porque envolve, tipo assim, aquela facility das daquela pessoas prisão. especiais. Sim. É isso. Aquela prisão. É, Das pessoas com poderes e tal. sim. É prisão de superpoder aquilo, né? Deve ser. Eu entendi que é. Eu acho que é também. Mas aí tem coisas assim, por exemplo, que não conectam necessariamente tão bem nesse universo Marvel. Que é um pouco da discussão de TV, filme, sei lá. Tem a série do Demolidor, que se passa em Nova York. É gravado em Nova York. O Demolidor, ele aparece no terceiro filme. É o advogado que segura aquela pedra, quando a pedra vai pela janela. Início do terceiro filme. Eu acho que tu me fala quem que ele é. É o advogado Fala, dele. tipo assim, tu fala que tu me pergunta se eu sei quem ele é. Eu tinha certeza, você não sabia que aquele Eu era. acho que tu só me fala Eu quem tinha ele é. certeza. E Enfim, teve alguém que tu me perguntou se eu sabia quem era. talvez. Mas o Demolidor se passa em Nova York. O principal vilão do Demolidor virou prefeito de Nova York. E aconteceram várias coisas ali que não são de maneira alguma mencionadas no filme. Sim, podia amarrar, né? E eu tenho minhas dúvidas, não sei. Mas se o que aconteceu no filme do Homem-Aranha vai interferir em alguma coisa na terceira temporada do Demolidor. E, ao mesmo tempo, o quê? Então você teria que assistir a série do Demolidor pra entender. Se amarrar tanto assim não ia ser ruim nesse sentido, Mas, né? por exemplo, o nome do personagem lá, que é o prefeito, é o Fisk. Tipo, Mayor Fisk. Podia ter, tipo assim, but Mayor Fisk, tipo, tem uma lei do Fisk que ele proibiu o vigilante. Ele não gosta de pessoas mascaradas. Ele botou, tipo, a polícia, que é uma representação da ICE nessa série, a polícia pra ir atrás dos vigilantes. E aí, cadê o Homem-Aranha, sabe? Só essas dúvidas. Sim. Mas, cara... Homem-Aranha rendeu pra gente conversa. Rendeu. E os atores estão ótimos, eles inclusive estão trabalhando muito. Tom Holland, a Zendaya, o John Bernthal.
Porque nesse ano eles estiveram em outro filme de grande sucesso, chamado A Odisseia, que também assistimos, e esse aí já tá no cinema há um tempo. Cara, não consigo nem conceber que o Tom Holland é o mesmo É o mesmo. nesses dois filmes. Tipo, óbvio que eu sei que é o mesmo, mas que... Sim, Como é que é o nome que se fala aqui? Amplitude. sim. Esse é um bom termo, É né? um bom termo. Eu não acho ele tão um ótimo ator dessa maneira, mas... Não acho necessariamente que ele seja um grande, mas é que só de conseguir, tipo, transitar nesses dois universos e eu não lembrar. Porque tem muitos atores, sabe, que quando eu Sei. assisto em outro filme, Sei. eu não consigo desver algum outro personagem. Sim. E daí eu não sei se significa que eles não são bons ou se eles só fizeram algo muito icônico. Eles são... Muitas vezes eles são... É algo chamado de typecast. Tipo, esse ator faz muito bem esse papel, esse personagem. Então vamos botá-lo em versões similares desse personagem. E ele só fica typecast nessa exata coisa sem parar. E aí entendi. você acaba... Ou porque realmente ele fez um filme muito icônico e ele fica conhecido por esse um filme muito icônico. Porque, por também exemplo, acontece. talvez seja isso do icônico, porque apareceu a Robin de How I Met Your Mother em Homem-Aranha. É porque... E aí, tipo, pô, toda hora que ela aparecia, eu ficava, mulher, o que tu tá fazendo aí? Mas é porque ela não conseguiu criar essa persona além da Robin. Sim. Ela é a Robin, qual é o nome dela? Não sei. Exato. Ela é o Robin. Eu também não me lembro. E o Tom Holland, não. O Tom Holland, ok, ele é o Homem-Aranha. Sim. Mas o Tom Holland é relevante o suficiente Ele é o Tom Holland. como o Tom Sim. Holland. Então talvez não seja porque ele é muito... tem muita amplitude como ator e uau, que incrível. Sim. Talvez seja só porque realmente ele conseguiu ser uma celeb, Tom Holland, né? Sim. Que atua em vários filmes. E aí você consegue se desligar apenas de Homem-Aranha. Exatamente. Coisa que, por exemplo, os atores de Harry Potter não... Eles até conseguiram, os atores de Harry Potter são até fenômenos não, mas foram atores conhecidos, famosos, só que eles só faziam o Harry Potter durante toda a época da saga. Então ele é o Harry Potter, é Hermione. Pois bem, a Odisseia, o que você achou do filme? Você se lembra ainda? Lembro. Eu sei que você se lembra do filme, mas as opiniões... Tô com fome. Tu nunca ouviu o que eu achei do filme, Não, a gente já falou no necessariamente, podcast, a né? gente não gravou. Eu achei um filme muito bonita, Aham. né? Uma fotografia muito bonita. Sim. E eu entendo que ele tenha 3 horas, porque a Odisseia é uma história muito, muito longa. Sim. Mas, como alguém que tava indo, esperando ver Anne Hathaway, esperando ver Zendaya, pô, elas têm 5 minutos de tela. E aí, pra mim, isso se interliga... Mas o filme é sobre o Odisseu. E a Odisseia do Odisseu. A Odisseia. É Do sobre A Odisseia do a Odisseu. Odisseia, né? Do Sobre o que Odisseu. foi uma Odisseia. Tudo bem. Mas é uma escolha tu completamente tirar o foco de, por exemplo, como é que foi essa jornada lá pra rainha ter ficado segurando a barra por todos esses anos. O Nolan, notoriamente, não escreve muito bem personagens femininas. Pessoas tratam isso como uma crítica a ele, que ele não escreve bem personagens femininas. Só que eu acho que ele começou a perceber que ele não escreve bem personagens femininas. E começou a fazer filme de guerra. É isso? Não, e começou a falar... Então eu não vou escrever personagens femininas. Se eu não escrevo bem isso, é uma falha minha e talvez eu não consiga melhorar nesse Sim, sentido. vou focar no meu bom, então. Exato. Pois é, porque daí eu fiquei desapontada. Mas eu entendeu? acho que a Anne Hathaway tem uma participação ótima ali. Super pertinente. Eu achei que desenvolveu pouco a... Mas talvez a história original desenvolva pouco essa mulher. Você já leu Odisseia? Além do livrinho resumido da escola? Não. Exatamente, não sei. Mas é que daí, assim, teve momentos do filme que, pô... O que mais você filmaço. gostaria de saber sobre a Anne Hathaway? Sobre a Penélope, a personagem dela? Não, eu acho que podia ter tido mais drama, mais coisas sobre como foi pra ela ficar lá dentro, como é que era essa relação com esses pretendentes, como é que era com... Pô, parecia que todo mundo do staff tava contra ela, tava betraying ela. Sim, E mas era exatamente isso. eu achei que ficou muito pouco, tudo era muito rapidinho, uma cena de 30 segundos pra dizer que ela tava desfazendo a costura do negócio. Pronto, voltou. E aí o que eu queria dizer era só para concluir, assim, porque de forma geral, eu achei um ótimo filme. É muito raro que eu, por exemplo, não Durma. pare pra fazer xixi, Ou isso. pelo menos, sabe? Eu tava segurando meu xixi, não fui fazer xixi num filme de 3 horas. Então foi um filme que conseguiu me prender. Não tô dizendo que o filme todo é ruim, não tô, Não, eu tô sei que longe não. de falar Sim, isso. sim. Mas que, por exemplo, eu sei que a maioria é batalha, é guerra, né? Mas teve momentos que ficou maçante.
que talvez se tirasse tão um pouquinho de tempo de tela, de ficar espadinha Mas você acabou de disso, reclamar de daquilo. que... O quê? É que você queria menos tempo da Odisseia, você queria mais tempo de Ítaca, da cidade. Entendi. Tem uma Que limitação... equilibrasse um pouco, entendeu? Tem uma limitação técnica do filme, que por ele ser IMAX, o máximo que o projetor de IMAX 70mm consegue projetar é um rolo de, sei lá, não sei quantos metros, tipo, sei lá, 3 metros de rolo, de diâmetro de rolo enrolado. Que dá um total de 3 horas e, tipo, 2, 3 minutos, mais ou menos. Então, o Nolan não consegue fazer um filme maior do que isso. Não, mas nem queria. É isso que eu tô falando. Mas aí- Ficou já maçante. Tira um pouquinho de cena de guerra. Eu discordo sobre o Maçante. Discordo muito sobre o Maçante. Eu acho que teria muito mais tempo de respiro naquele... Eu acho que ele poderia ter mais tempo naquele filme. Talvez era isso. Pra você ficou maçante porque não tem respiro. Porque é cena. Sim, Tipo, fato atrás de fato. Né? exato. Cinema tem uma regra. História boa tem uma regra. Que toda cena tem que se interconectar com... Tipo, e então? Tipo, Odisseu fez isso. E então... Sim. Em Ítaca isso acontecia. Não, e de então, fato essa história é um babado fortíssimo. Cara, uma né? coisa que eu é falei- uma fofoca, é um lance que vai indo. Eu falei na minha terapia, como eu achei interessantíssimo. Eu nunca tinha lido Odisseia. Como está tudo lá. Todos os clichês, os arquétipos de N histórias diferentes já contadas estão lá. Tipo, não é a primeira história, mas é uma das primeiras histórias do mundo, assim, das que foram narradas e contadas e depois escritas. E como realmente, talvez a palavra certa seja arquétipos. E como você vê a origem ali da narrativa. E isso que levou aquilo e de toda a jornada do herói e das dificuldades e todo o arco narrativo. E claro, o Nolan adaptou essa história num roteiro moderno, escrito hoje em dia, que respeita também tudo isso. Mas tá lá. Os personagens estão lá, tá tudo lá. Eu acho isso muito interessante. Não, é muito legal. Eu gostei do Odisseia, pra mim não é o melhor do Nolan. E eu sou alguém que gosta muito da parte técnica. Do IMAX, do 70mm, da película, de toda a parte tátil do filme. O filme, você consegue encostar nele, esse Eu filme. achei isso muito... Eu sinto que foi isso que fez ele ficar também tão imersivo pra mim, mesmo tendo 3 horas. Esse é o lance. Realmente é o lance de você saber que quase nada daquilo foi feito por computador. Tem coisas que foram feitas. E o que foi feito muito bem pensado. De uma maneira quase que um diretor que tem vergonha de usar esse computador, então ele não quer usar muito. Tipo, o Ciclope. Tinha uma marionete gigantesca do Ciclope. Para os atores poderem interagir, olhar, sentir, ter sombra naquela Sim, caverna todo de verdade. mundo olhar pro mesmo... Exato. Essa marionete foi substituída depois por um corpo que eu acho que foi gravado, respeitando a mesma perspectiva, o mesmo ângulo da câmera, e depois inserido digitalmente naquele lugar. Por exemplo, Ah, por um corpo, tipo, De verdade. botaram uma fantasia numa pessoa... não era nem uma fantasia, eu acho que era uma pessoa mesmo pelada ali, que o rosto Ah, entendi. foi Só editado. botaram uma máscara, editaram assim. O entendi. rosto foi computador. Mas eu achei uma pessoa ali maquiada pra ser aquele Ciclope e inseriram no lugar. Entendi. O... Não tenho certeza disso, Não mas tenho. tu imagina que Mas seja. isso eu tenho certeza. O redemoinho que aparece quando eles estão no barco e olha pro lado e tem o redemoinho, o Nolan tinha pessoas em jet ski rodando na água pra ter pelo menos o círculo certo pros artistas de efeito visual ter isso como referência, como tátil. Eu acho isso muito maneiro. É loucura só pensar, tipo, pra mim já é loucura pensar nessa gravação em alto mar, Loucura, assim. loucura. Porque Desesperador tem pensar. muita. E era um barco gravação em mesmo. alto mar. Nada foi estúdio, foi tudo gravado em alto mar. E aí tu pensa, tipo, quando eu vejo filmes, eu penso, tá, pode ter sido alguma ceninha gravada Aham. num barco de verdade. E quando essas coisas mais de ação, que entra água Sim. e acidente, eu penso, tá, essa parte toda de mentira. É que normalmente, tipo, Titanic foi gravado num tanque. É uma piscina gigantesca que cabe um barco do tamanho do Titanic, mas foi gravado num tanque, por exemplo. Odisseia não. Alto mar. Aí tem aquela cena daquele bicho que puxa os... né? Os dublês estavam armados com harness, com colete. Em alto mar, eles eram puxados, sabe? Que loucura. Isso é muito foda. Isso é Que muito loucura. foda. Não, é muito incrível. Mas eu acho que tem um ponto do Nolan que talvez ele crie uma limitação que não seja tão positiva pra ele
Como, por exemplo, o IMAX 70mm grava-se por muito pouco tempo. Não tem rolo suficiente que encaixa na câmera para ter cenas muito longas. Então tem que ser... tipo, grava, para. Grava, para. Grava, troca de rolo. Grava, troca de rolo. E... peca, eu acho, da dificuldade de ter cenas mais longas. Mais contínuo. E o tamanho do filme, o filme não pode ser muito longo porque não cabe fisicamente no espaço do projetor, também acabam sendo cenas mais rápidas. Isso eu acho que tem uns problemas. E aí teve todo esse lance do IMAX 70mm, que eu fiz um vídeo sobre isso, quem não viu vai no meu perfil. Sim. Que vai ser melhor explicado. Virou um monte de TikTok isso. Virou. Porque é uma parte muito importante do filme, da técnica. Só que é um filme, é uma maneira de reproduzir o filme que literalmente existem 40 salas no mundo capazes de exibir. E até no meu vídeo tiveram críticas, não a mim, mas ao diretor. E tem no Twitter e nos lugares muitas críticas a isso sobre... Eu vi até gente falando que é exclusão social em formato de filme. Porque boa parte das pessoas não vão poder ver nesse formato, então tá excluindo socialmente quem não tem dinheiro pra ver, quem não tem... Enfim, aí eu acho um pouco de loucura. Mas tem muita gente se perguntando por que o diretor grava dessa maneira se só 40 lugares podem exibir. E tem gente criticando, tipo... Isso foi uma leitura, um comentário que eu vi, a pessoa tava me criticando também por querer ver dessa maneira. Que o cinema perdeu a essência dele. Ah, eu li esse comentário. E que... absurdo eu querer ver, que não sei o que não é cinema. E aí, desculpa, você está enganado. Sabe como é que nasceu o cinema, Mariana? Cinema nasceu nos vaudevilles, que eram basicamente circos itinerantes de atrações. Às vezes tinha, sei lá, a Mulher Barbada, tinha malabarismo, mas também tinha umas revoluções tecnológicas que não eram tão acessíveis assim. Uma dessas revoluções tecnológicas foi o cinema. E como já era em teatros, essas apresentações aconteciam normalmente em teatro, já era o espaço normal no cinema. E levavam esse projetor para exibir. Cinema nasceu como uma atração, tal qual um parque de diversões, basicamente. O cerne, o cinema é uma arte, sim. Mas o cinema é entretenimento. O cinema é desligar a cabeça. E às vezes é desligar a cabeça ligando sua cabeça em outra coisa e te faz pensar. Mas o cinema é atração. Me incomoda um pouco gente que trata cinema apenas como arte. E mas é entretenimento. Você vai para um museu, você pensa, você vê a arte, mas você está entretido vendo isso. Existe, eu acho, uma certa prepotência das pessoas de eu não faço entretenimento, eu faço arte. Vai se fuder, você faz entretenimento. O seu trabalho é entreter pessoas. Sim, tipo, pra que essa arte serve? Entreter, fazer pensar, tudo, mas ocupar a cabeça da pessoa ali, né? Sim, porque entreter é fazer pensar também. Exato. E pra mim, as pessoas reclamarem de não conseguirem assistir em IMAX 70mm ou do Nolan querer gravar nesse formato e querer exibir nesse formato que não é acessível a 99,9% da população mundial, eu acho igual reclamar que uma fabricante de montanhas russas fez uma montanha russa muito foda que só vai estar num parque em Orlando. Sim. Tipo, só tem Beto Carreiro lá no sul. E aí, todo mundo que quiser na montanha russa do Beto Carreiro vai ter que viajar pra lá. Tem uma montanha russa muito foda no Beto Carreiro que só tem lá, né? Óbvio, porque Beto Carreiro é só lá. E aí é um absurdo o Beto Carreiro ter essa montanha-russa porque você só pode ver lá. Não, tem outras montanhas-russas. A gente tem montanha-russa aqui em São Paulo. Você pode ir. Você vai ter uma experiência parecida. Não é a mesma coisa, mas parecida. Sim, tipo, é diferente se ele só fosse exibir esse filme, já que ele gravou desse jeito, Sim. só fosse exibir nessas 40 salas no mundo inteiro. Era e aí outra acabou. coisa. Aí sim eu Era ia outra concordar coisa. com a crítica. Sim. E aí, Tirando isso, meu amor, tu pode assistir literalmente como eu vi todos os memes. No teu celular, Sim. no chuveiro, Sim. na tua TV, no cinema, em todos os cinemas que tá passando o filme, em todas as salas normais, Sim. igual todos os outros filmes que passam todos os dias em todos os cinemas. E ele é acessível de todas as maneiras diferentes. E além disso, tem essa... A gata tá se mexendo? Você chutou ela? Não, ela que tá se mexendo, tô bem parada. Ah, é. Eu acho que ela tá se virando. Tem sei essa lá. prepotência de que... Quase que uma ideia de que o cinema não é pra ser acessível. As pessoas quase têm esse sentimento. Tipo assim, que a arte tem que... Acessível, mas não tanto. E, cara, tá levando tanta gente pro cinema. Tanta gente. A IMAX anunciou que as sessões de Odisseia tinham, teoricamente, prazo pra acabar no final de agosto. Já foi estendido até setembro. Odisseia em película. Em lugares que tem isso no mundo. Puta, olha que foda. E olha Sim, que é foda legal. esse diretor conseguir fazer mais pessoas prestarem atenção nisso. Sim, porque, tipo assim, se o cinema
normal, já tem muita gente que tava deixando de ir por... a exibição não é tão boa assim, as pessoas mexem no celular. Ou nem só isso. Pra que eu vou no cinema se a minha experiência em casa vai ser igual? Exatamente. Não que vai ser igual, mas daqui a pouco... Não, mas a cabeça das pessoas. Sim. Esse é o pensamento. Tipo assim, eu posso ver em casa, é a mesma coisa. E pra muitos filmes, é quase isso. É o mesmo tamanho de tela, é um som... Sim, e mesmo que não seja a mesma coisa, tu não sente que tu tá perdendo algo por deixar de ir no cinema. E o Nolan, graças a Deus, consegue fazer isso. Consegue dar quase esse FOMO de se eu não ver no cinema, eu tô vendo errado. Não tá vendo errado, mas tu vai perder alguma coisa. Tu vai poder ver filme em casa, no celular, não é isso. Tu vai ter uma experiência diferente. Sim. Tu vai ver um pouquinho a mais se tu ver dessa maneira. E o quão incrível que hoje uma das estrelas de Hollywood que mais conseguem botar pessoas no cinema é um diretor. É o Nolan. Tipo, você não tá... Eu não vi ninguém falando... Oi, bom dia! Ela tava com a carinha puxada, assim, saindo ali. Que linda, se Vem mostrando pro podcast. Boa, fica aí. Eu não vi ninguém falando, tipo assim, eu vou ver o filme novo do Tom Holland. Eu vou ver o filme novo do Matt Damon. Eu vou ver o filme novo da Anne Hathaway. Eu vou ver o filme novo do Nolan. Sim, Ponto, tipo, é um acabou. nome que tá na boca do povo de um jeito que não é muito normal, né? Que pra diretores novos, não. Novos no sentido, tipo assim, dessa nova geração. Porque, eu vou ver o novo do Spielberg. Não tem tanta gente hoje em dia que eu acho que fala assim, necessariamente. Quem fala é quem se interessa mais por cinema. Mas não, filme novo do Nolan, acabou. O Nolan, todo mundo sabe quem... Todo mundo não, né? Mas sabe-se quem é o tem Nolan. muito mais gente que sabe. Pô, muito foda, muito foda. E eu respeito muito isso. Não, de forma geral, realmente, assim, se a minha régua for, e eu acho que é muito... De forma geral, eu acho que eu posso dizer que tirar completamente a minha cabeça do meu mundo, da minha realidade e entrar no universo do filme que eu tô assistindo. E conseguir não sair até literalmente os créditos aparecerem e eu lembrar que os meus problemas, as minhas contas pra pagar existem. Sim. Se essa for a minha régua, realmente esse filme foi muito foda. Muito foda. Porque eu fiquei, tipo... Eu tava literalmente sentada mais na ponta da minha cadeira do que o normal. Tipo, não encostada no negócio em vários momentos. Nervosa? Nervosa, Sim. querendo entrar na tela, eu não assim, sabia quase. se eu sobreviver ou não, e eu tava nervosíssimo ali. E o lance de, tipo, eu ter segurado o meu xixi... Porque eu não queria perder nenhum momento. E eu acho que era muito porque não tinha esse respiro. O tempo inteiro algo estava acontecendo. E diferente de outros filmes, eu pensava... Se eu sair, eu vou perder muita coisa. Porque quando eu saio pra fazer xixi em alguns filmes... Quando eu volto, eu pergunto pro Pedro... Perdi algo, tipo, essencial pra eu entender o filme? E às vezes ele me responde... Não, mãe. Ou então ele fala, tipo... o fulano fez não sei o quê. Só, tipo... 5 palavras. E eu pensei assim, não, com esse filme literalmente vai ser impossível ele me atualizar. Se eu sair pra fazer xixi, eu vou só perder, realmente, não dá. E nesse filme, cara, eu tava tão nervoso. Tipo assim, eu gosto de estar numa sala boa, vendo bem. E a pré-estreia foi no Cinépolis JK, que pra mim é a melhor sala de São Paulo, o IMAX de lá. Cara, a pré-estreia, tipo assim, no convite tava recepção 7 horas, sessão 7h30, sei lá. Recepção 8 horas, sessão 8h30, alguma coisa assim, né? 6 horas, eu entrei na fila. Sim. E já tinha gente na minha frente na fila. Eu era, sei lá, o 10º lugar. Tava lá. E aí, entramos no átrio. É átrio, né? Do Cinépolis. Foyer. Do Cinépolis. E eu vou correndo, assim, pra porta do IMAX. Daqui ninguém me tira pra ter o melhor lugar. Sim. E aí ele ficou lá cuidando do meu lugar. Sim. Entrou e cuidou do meu lugar enquanto eu tava terminando de editar um vídeo pra postar. Sim. Que é uma curiosidade legal do Nolan. Legal não, é interessante. Nolan tem 2 irmãos. Ele se chama Christopher Nolan. Ele tem um irmão chamado Jonathan Nolan, que escreveu alguns filmes com ele. Também outras séries. Ele hoje em dia tem uma carreira própria além do Nolan, basicamente. Ele tem um terceiro irmão. Esse terceiro irmão, ele é um assassino internacional. Tá brincando. E o Nolan eu tava achando que você, sei lá, virar um gancho pra outro assunto. E o Nolan nunca falou sobre ele. Ou uma piadinha. É real? É real. E sabe qual é o codinome dele? Pipipipopopó Oppenheimer. Mas é sério, ele foi, tipo assim, condenado. Existe uma suspeita do FBI grande sobre ele ser um assassino internacional. Ele foi condenado por um crime pequeno, ele passou um tempinho pequeno preso, porque não tinham provas maiores do que isso. Mas Oppenheimer. E o Nolan não fala sobre esse irmão. Não existe fotos desse irmão. A única foto que tem desse irmão é ele com o Nolan e o outro, o Jonathan. Há, tipo, sei lá, 30 anos atrás. Que loucura. Loucura. Quando a gente tentou assistir Oppenheimer,
você dormiu, eu não ia ver um filme de 3 horas sozinho, já tava cansado, eu fui ver Tenet, não, desculpa. Eu fui ver Dunkirk, que... Foi Tenet que tu falou também lá no começo, Tenet quando a gente contou assistiu. isso. Ah, é? Eu não falei... Não, tu falou Tenet. Falei Tenet? Ih, correção, gente, aqui, perdão, eu vi Dunkirk, que é um filme dele sobre a Segunda Guerra Mundial. O filme é ótimo, muito maneiro. Que tem 1h50 e poucos. E sabe quem atua naquele filme? Eu tinha me esquecido disso. Harry Styles. Te juro, é verdade. Meu Deus. É verdade. Essa é a minha deixa pra fazer xixi. Não. Tal qual Oppenheimer. Diferente da Odisseia, isso aqui não me faz esquecer de absolutamente tudo e me impedir de segurar o xixi. Vai, tá bom então. Manteiga. Helena. Filha. Helena. O bizarro é que ela levantou e acordou pra isso. Vem, filha, te dou pãozinho com manteiga. Essa manteiga é gostosa, né? É boa. Esse é o lance dela. Nice. Então, em Dunkirk, temos Harry fucking Styles, que esteve aqui em São Paulo. Vamos prestar atenção? Para de brincar com a gatinha. Esteve em São Paulo, fomos em um show. Era para irmos em 2 shows, mas fomos em apenas um show. Eu não sei se eu tô pronto pra falar sobre isso. Eu tô pronto pra falar, eu acho. E eu gosto quando ele tá em São Paulo, ele vive uma vida de morador dos Jardins, né? Eu acho hilário isso. Sim, é especificamente Jardins. Sim, porque ele fica aqui no Fazano, que é aqui perto de casa também. E aí ele o quê? Foi andando no pão de queijo da Adoc, que, sei lá, 300 metros da nossa casa. Tu tá entregando demais, eu já acredito mais. Mas é um circo, entendeu? Foi na casa de Santa Luzia, que fica a 500 metros aqui de casa. Um pouco mais que isso, provavelmente. Eu podia assumir enquanto eu mastigo. Eu ainda tô tentando fazer a gatinha deitar aqui no meu pé. Vamos trazer o microfone triângulo de volta pra tua boca também? Boa, meu amorzinho. Hi, everyone. E é isso. Eu saía na rua nervoso. Tipo assim, agora eu vou encontrar o Harry. Não encontramos, infelizmente. Mas fomos no show na sexta-feira, dia 17. Sim. E íamos no show que foi cancelado na terça-feira. Dia 17, eu não amei o show. Não amou? Na verdade, eu não amei a experiência. É. Tipo assim, eu amei o show no sentido de... Gostei da setlist, achei as visuais no telão muito... Só consegui ver o telão mesmo. Muito legais. Muito maneiras. Não, mas elas são muito legais, São né? legais. Tipo, as paletas de cores Sim, são muito legais. Só a consegui vibe. ver isso. Que chato. Eu fico um pouco puto. E eu gostei muito das companhias também. Eu gostei muito de ter ido contigo e com a Júlia. E eu gostei muito da experiência de ter ido contigo e com a Júlia, sabendo que depois eu ia ter um show só contigo também. Eu fiquei com isso na cabeça também. Porque eu com você e com a Júlia, eu fico um pouco no estado mais de alerta. E a Júlia, coitada, não é tão alta quanto você. Então já não enxerga... Você já não estava vendo tão bem o palco. A Júlia, então... E eu ficava o tempo inteiro pensando... A Júlia tava lá for the vibes. E eu ficava... Eu não tá gostando. Eu tenho certeza que ela não tá gostando porque ela não tá vendo nada. A quantidade de celular aqui na frente. A Júlia não tá vendo nada. E eu ficava preocupado. E às vezes Sim, o Harry... tá dando uma boa experiência. Você vai roubar... Não. Okay. E eu tava pensando, não, mas depois vai ter um pitch só eu e Mariana, em que eu vou me preocupar menos. E aí, tipo assim, achei loucura. Eu não sei se eu já tinha percebido isso. Talvez tenha sido um problema mais de ser uma pista só e não ter necessariamente pista VIP. Talvez na pista VIP, nos outros shows que a gente vai lá de premium, na ponta, não sei. Menos gente com o celular pra cima, mas caralho, quanto celular pra cima. Todo mundo vendo pelo celular. E não é gravando uma música, 2 músicas. É o show inteiro, É o show né? inteiro. Realmente. E não é tipo assim... Isso na minha cabeça é comportamento de grade. É de quem quer ter um vídeo do Harry Styles de frente que dá pra ver o frizz do cabelo dele. Mas ninguém ali tava... Só que ninguém ali tava. A gente tava longe pra caramba. Tu vai gravar o quê? Era gente gravando o telão ou gente gravando num zoom vezes 8, todo ruim a qualidade... Tipo assim, e ok tu querer gravar uma música que é importante. A própria Júlia pegou pra gravar porque, por algum motivo, meus pais gostam de Watermelon Sugar. E uma coisa é gravar um intervalo de 10, e exatamente, 15, 20 a Júlia pegou, segundos. gravou um refrãozinho que ele cantava Watermelon Sugar High, mandou pros meus pais depois pra dizer, tipo, é a música que vocês gostam. Pô, é uma coisa que daí é legal e eu imagino que os cantores gostem, sabe? Tu tá conectando as pessoas, tu tá mostrando que tu lembrou quando ouviu aquela música. Com isso. Inclusive, sabe o que eu gravei o único do show? Além de Aperture a gente, que daí eu acho legal isso também. Quando tu grava, ao invés de o artista já tá lá no meio, não vai dar pra gravar o artista mesmo. Sim. Gravei a gente pulando pra caralho e curtindo o show, porque daí a memória que tu tá gravando é
a gente vivendo aquela Sim. experiência, né? Mas outra coisa que eu achei legalzinha que eu gravei, só pra falar a parte legal e como as coisas deveriam ser registradas na minha Sim. cabeça. Opinião própria. Mas como as coisas deveriam ser registradas. Numa surprise song, ou na verdade, quando eu tava introduzindo as surprise songs, a menina na minha frente levantou o celular. E ela não foi alguém que tava gravando o show inteiro necessariamente, mas ela levantou o celular em chamada de vídeo Eu vi com uma isso. amiga que tava de toalha na cabeça, de pijama, em casa. Eu gravei um pedacinho da menina, tipo assim, mas se estourando de chorar. Sim. Porque tava tocando, tipo, na Matilda. orquestra... Não, primeiro na orquestra tava tocando as músicas de One Direction, só uns pedacinhos de One Direction. E aí depois começou a tocar Matilda. E, tipo, achei um momento tão legal. Eu não sei se era irmã dela, se era uma amiga, se elas moram juntas ou se elas são distantes. Mas eu achei uma coisa tão legal, tipo... Sim. E tu não tá nem gravando, sabe? Tipo, tu Sim. tá ao vivo compartilhando Legal. esse momento com alguém que tu gostaria, talvez, que estivesse ali contigo e por qualquer razão não Sim. tava. E aquilo eu achei um motivo digno de estar com o celular pra cima naquele Completamente, momento, sabe? completamente. Tirando isso, todo mundo devia ter a mesmo tratamento de pré-estreia de filme. Cara. Põe no saquinho essa merda. Foda, cara. Foda. E, por exemplo, o Bad Bunny tem um momento do show que ele pede pra ninguém levantar o celular. Sim, pra essa música, Até né? respeitaram. Mas, cara, é muito ruim. E aí a merda do Morumbi é muito ruim também. O Morumbi é muito ruim. Sei lá, parece que o gramado é íngreme. É o contrário, né? Parece ter um morrinho pro meio e aí todo mundo que tá mais pra borda enxerga É. menos o palco. É sei, bizarro. sei lá, genuinamente, assim, não sei, mas eu não gostei da experiência. Eu tava na minha cabeça pensando, no pitch vai ser melhor. O pitch vai ser... E aí não teve, Cara, né, o realmente pitch. o pitch era muito bom. Quem foi? Eu só Sim. vi gente falando que foi uma experiência muito premium. Cara. E assim, eu sou o tipo de pessoa que, dependendo do show, por exemplo, o show Não da comeu Taylor o pão Swift. inteiro, não? Eu termino de comer ele, só achei que a gente já tinha que voltar a falar. Eu tava preocupada com a gata no meu colo. Mas, tipo, o show da Taylor Swift, o show da minha vida. Eu só ia ter a oportunidade de ir em um deles. Não ia dar pra ir em dois, porque quando eu fui comprar só tinha aquele pacote VIP lá, e aí gastei todas as minhas economias comprando o tal do pacote VIP, não deu pra comprar 2 dias de show. Eu escolhi comprar cadeira ao invés de pista, pensando em enxergar o show inteiro Sim. e não ficar presa no fundo, porque eu pensei, esse palco tem um monte de visuais, quero poder ver todo o cenário, não, eu vou ver a Taylor mais no telão mesmo, e etc. E eu pensava, pra eu ir num show assim de pista, ou tem que ser uma vibe muito boa, todo mundo dançando na pista, pistão, assim, todo Sim. mundo, que foi o que eu achei que ia ser a pista normal no Harry Styles. Ou, pra eu querer ver um artista bem de perto, eu nunca vou tentar pegar grade. Eu tava esperando só uma experiência como a que Harry Styles proporcionou, do Pitch. Porque ele, tipo, enfiou as pessoas no meio de um palco muito muito maneiro. louco. Foi um E conceito parece muito que legal. o palco foi feito para 2 pessoas, eu acho. Quem está no pitch ou quem está na cadeira. Na Eras Tour, eu tive a pré-venda de quem tinha o ingresso pro show da Taylor, que foi cancelado por causa da pandemia. E eu poderia ter comprado pista facilmente, mas eu pensei, cara, eu não quero me meter nisso. Eu vou pra cadeira, eu vou ver o show inteiro, confortável, não vai ter problema nenhum. Eu deveria ter tido essa mentalidade também pro Harry. Só que eu pensei, se a pista for ruim, eu vou ter o pitch, mas não tive o pitch. É. E também o que eu pensei do Harry foi, sei lá, vai ser uma coisa meio Kiss All The Time, Disco Occasionally, a gente vai estar discoing occasionally. A gente vai estar Nada. dançando, vai ser quase uma rave. Nada. E, Pra continuar o problema do celular, teve isso. Ninguém tava, de fato, vibing, dançando Não. pra caralho. Ninguém tava curtindo como se fosse uma festa, um show. A pessoa cantava sem se mexer, basicamente, porque não queria que a gravação ficasse ou tremida, nem sabe? cantava direito pra não poder... Pra não né? estragar a própria gravação. É. Enfim, sei lá, não amei não. Tipo assim, eu gostei muito da performance dele, mas ele ter cancelado o show sem dar nenhuma justificativa, mensagem no Instagram, qualquer coisa. Aí me irrita muito que não caem de boca assim em cima dele. Mas que caíram sim. Que nem cai com a Taylor Swift, sendo Caíram. que ela fez até carta e coisa. Caíram. Eu vi Mas muita não é gente tanto, caindo. né? Mas ele não é tanto quanto ela, Mariana. Faz parte do tamanho que ela conseguiu, que ela conquistou com muito mérito. Não tem que fazer. Sabe? Deixa eu proteger a minha loirinha. O Harry eu achei vacilo. Ele continuar em São Paulo, não tem uma mensagem, não tem nada. E o que se fala é que o show foi cancelado por falta de quórum, né? Que não tinha gente o suficiente pra justificar o show. Pô, podia deixar que eu ia dançar o suficiente. Mas aí, porra, tu também bota um show na porra do Morumbi.
numa terça-feira? O que tu espera? Não, terça, eu não entendi. Não, pra começar, não entendi. Não fez sentido esse de terça, né? Porque o outro foi Não na faz. sexta. Sexta, sábado, terça e sexta. Que isso, Não gente? faz o menor que isso? sentido. Pelo menos que fosse quinta e sexta, então, né? E aí, tipo assim, não pode ser sábado, porque o Harry tem que estar em algum outro lugar, tem que voar pro outro destino. Ficou aqui até segunda-feira, vagabundo. Não tem nada pra fazer mais. Não entendi. Eu tô correndo no Realmente Ibirapuera. não entendi. Aí, assim, talvez não pudesse ser sábado, Por porque... agenda do Morumbi? Porque precisava desmontar pra ter futebol. Faz total sentido. Sim. Porra. Mas daí podia ter sido, como eu falei, né? Quinta e sexta, né? Sim. Faz muito mais sentido do que uma terça-feira. Sim, Tipo, terça-feira sim. quebra totalmente. Como é que alguém vai dar desculpa pra faltar trabalho pra viajar? Não. Avulso, um dia avulso, tem que Eu ser... vi uma mulher no Twitter falando que ela se demitiu pra ir no show na terça e, né, perdeu o emprego e não teve show. Ela falou, e aí, agora quem se responsabiliza? Você, filha, você. Mas eu fico um pouco triste que eu não amei o show. Sei lá, eu tava esperando mais. O meu forninho felino. E foi isso. Queria ter tido uma experiência melhor. Love on Tour, que eu fiquei no outro lado da aliança, assim, eu fiquei completo oposto. Eu tive uma experiência melhor do que eu tive no Harris. Triste. Nesse. Sinto muito por ti. Eu tava muito, tipo... Eu vivi a experiência lá da pista contigo com a Júlia sem me preocupar no dia que não tava sendo a melhor possível. Isso foi bom, pelo menos. Tipo, enquanto a gente tava lá vivendo uma pista meio bosta, eu não tava ficando puta que tava sendo uma pista meio bosta, porque tudo que eu pensava era... A gente vai de pit depois. Então, pelo menos pra isso, o nosso ingresso de pit serviu. Porque daí, enquanto a gente tava lá vivendo aquele show, eu tava... Esse é o meu dia de show com a minha irmã. Eu vou dançar com ela. Sim. Muito. E é esse o momento aqui de ter esse show com ela. Porque eu e minha irmã, a gente entra numa coisa de sinergia ali. As duas, quando a gente tá em show, em festa. Que é muito boa. A gente tem uma coisa muito garotas, assim... nesse tipo de evento, e eu pensei, essa pista é pra isso, já que não dá pra enxergar o artista, nem eu, nem ela. De vez em quando só apareceu e ia embora. Que estava numa quina. Uma de nós, ou o Pedro, falava, vai dar pra ver ele agora. Que eu via, né? E aí Eu ele dava mais corria alto. assim, e a gente... Sim. Aí ele passava. Eu vi O meu algoritmo do Twitter fica me entregando coisas de vez em quando eles falam de mim, né? No Twitter. E eu vi que era alguém falando, eu não aguento... Não aguento esse casal... que, sei lá, que finge ser old money. Fica em paz, calma. Não aguento esse casal que finge ser old money, que tá indo no show do Harry Styles só por causa de hype. E alguém respondeu, quem? O Miziara e a Mariana? E aí a pessoa respondeu, não são eles. Na hora que eu li isso e eu vi a resposta da pessoa Miziara, eu falei, tipo assim, pra começar, não me finjo de old money. Mas, Sim, né? pra começar, a gente tá o tempo inteiro falando, agora que a gente tem como comprar uma roupinha e não cara. é a nossa estética. Exatamente, a nossa estética tá distante disso pra caramba. Da estética old money. Mas eu digo que o tempo inteiro a gente fala sobre como a nossa vida mudou. Mas isso pra eles em não ano. importaria. Enfim. A questão mais da estética old money que eles estavam falando. E além era da estética. Além disso, finge que gosta de hairstyles por causa Sim. E aí eu já fiquei, oi? Eu já tava pronto, assim, pro meu print... Pronunciamento oficial. Das minhas playlists do Harry Styles em primeiro lugar em vários anos diferentes, assim, E aí quando o cara falou, não é o Miziara, eu falei, tá bom, ok. Sim, sem contar que, num geral, assim, divas e divos pop, nós temos de carteirinha que fomos. Tu foi Harry Styles um tempão atrás, a gente. Taylor, Olivia, Sabrina. Sim, não tem essa, não. Pelo amor Mas eu de já Deus. tava pronto pra, tipo assim, vai se fuder. Não precisou. Eu achei um pouco disso, né? É isso. Deu quanto tempo aí? Cara, tá com 1h44, mas a gente parou um tempo de comida, xixi. Tava aqui no roteiro, só quero comentar elogiando a minha ex-cidade. No Rio de Janeiro, ele proibiu anúncio de bets em espaços públicos. Isso estava no roteiro passado. É verdade. Achei muito legal, tipo, parabéns Rio de Janeiro. Tipo, parabéns Rio de Janeiro mesmo. Sim. É isso. Bet já é regulamentada. Foi aonde que eu vi que tinha realmente... Foi a minha primeira vez vendo um banner gigantesco de bet. Acho que foi num aeroporto, né? Não foi. Foi no... Você já viu, mas você não percebeu o banner de bet. Mas no Morumbi, a Mariana tomou um susto com o banner da Superbet e falou, mas pode? Como assim? E, tipo assim... Tipo, porque na minha cabeça... É só olhar qualquer camiseta de time de futebol que vai estar estampado uma bet gigantesca. Cara, é que na minha cabeça era uma coisa tão de, tipo assim, só influenciador muito baixo faz. Não. Que não era algo, assim, que tava tão assim... Não, claro, pode anunciar aqui no meu estádio, sabe? Tão oficial, assim, além uma disso, coisa tão... Durante a Copa do Mundo, eu vi gente da nossa agência
anunciando bet. E eu fiquei meio chato. Enfim, Da nossa agência? da nossa agência. É uma galera que fala mais de futebol. Entendi. E a bet que eu vi dessa pessoa não tava falando, tipo assim, aposta nesse jogo em tal jogador vai levar um amarelo e fulano vai fazer gol. Entendi. Que é o que o Casemiro faz, por exemplo. É isso. Não era necessariamente essa parte tão problemática. Mas era, tipo assim... Sim, era a Bet, ponto. A Bet Nacional me trouxe não sei o que lá. Ah, entendi. Foi só uma forma de ir assistir jogo da Copa do Mundo? Não. Essa pessoa já ia, com certeza. É que eu não quero falar o nome do influenciador. Entendi. Não é amigo fala. nosso, não é... Não fala. Óbvio Mas, que não. tipo assim, era uma campanha com uma bet. Que eu já falei, a bet Entendi. nacional. E me incomodou um pouco. Mas, enfim. Mas a gente não tem como controlar Não o que... tem. Mas Nada. a gente queria só reforçar aqui que, obviamente, a gente jamais faria isso. E, inclusive, eu acho que não é uma estratégia nem um pouco interessante, porque a gente, todos os dias nos orçamentos que a gente recebe, basicamente todos, vem assim, vem um questionário com algumas perguntas, às vezes, de tipo assim, já trabalhou com concorrente nos últimos meses? Nananana, e uma Normalmente das é perguntas... banco que faz essas perguntas. Tem vindo várias diferentes pra mim agora. De café veio essa pergunta. Justo. De show, de festival, Justo, tem vindo justo. essa pergunta. Enfim. Qual foi que eu recebi? Enfim, vários diferentes tem vindo essa pergunta pra mim. E a pergunta é se já trabalhou com Bet. E aí a gente sempre responde ali que não. Sim. Esses dias eu vi uma pergunta muito esquisita. Que foi, já trabalhou com Bet? Se sim, há quanto tempo? Porque daí eu achei essa engraçada, porque, tipo assim, na minha cabeça, a marca pergunta isso, a agência, enfim, pergunta isso, por quê? Se a resposta for sim, você está fora. Na minha cabeça, é pra ser isso. Esse me pareceu, tipo assim, se a resposta for sim, mas foi há 3 anos... É porque assim... Aí tudo bem, talvez. Mas é porque 2021, por exemplo, que foi quando começou a tomar força aqui no Brasil, não era nem de longe tão problemático o discurso, tudo como é hoje em dia. Tipo, 2021, durante a Eurocopa, eu apostei, sabe? Eu apostei em jogos ali. Eu perdi todo o dinheiro que eu botei naquela merda. Mas eu apostei porque... Na minha cabeça... E assim, eu não apostei muito, mas sei lá, eu apostava R$10 num jogo. Aí eu perdi esses R$10. E aí eu falava, eu tenho que recuperar os R$10. Eu apostava, sei lá, 15 na próxima. E eu perdia também. Eu devo ter perdido, sei lá, nessa brincadeira total, uns 200 e poucos reais. Tava brincando, eu achei que tu ia dizer, tipo, 45. Não foi durante, tipo assim, 2, 3 meses ali. Talvez um pouquinho mais que isso, mais ou menos. Que loucura. Eu tô descobrindo isso agora, gente, Foi. ao vivo. E naquela época não era... ainda isso, não tinha todo esse problema. Naquela época ainda era um pouco de brincadeira. Tipo assim... Sim, passatempo, quase com um joguinho de celular. Era literalmente isso. O jogo... Eu não apostava tigrinho, por exemplo. Esses jogos, que é um cassino online, eu tinha certeza que eu ia perder meu dinheiro. Sim. Mas, pô, apostar se o Pulgar do Flamengo vai levar amarelo na partida, porque é um jogador que sempre toma amarelo, deixava o jogo do Flamengo, pra mim, ainda mais interessante. Era uma forma de apimentar ali pra ti a coisa que tu tava Ou, por assistindo. exemplo, vai ter 8 escanteios nessa partida. Sim. E aí chegava aos 35 do segundo tempo e tinham tido 6 escanteios. Eu ficava desesperado. E é uma coisa que, nas proporções devidas, talvez até, tipo, homens façam ou faziam no passado Com entre amigos. si, né? Entre amigos, Total, assim. E aí é total. isso, se fica nessa proporção Sim. normal entre amigos, foda-se. Então, eu tipo assim, eu acho. se Tô falando 2020 aqui, não quero ser cancelada também. Eu nunca postei nada. Não, mas tipo, sim. eu acho que entre homens que assistem futebol, Faz. deve Quer se valer? fazer isso. Quer valer? Exato. Vamos tipo, apostar? Após o próximo round de cerveja, próxima Completamente rodada normal. de E cerveja existe que até vai... hoje. Essa pergunta eu acho muito por causa disso. Tipo assim, Sim, é pertinente, talvez. foi em 2021, quando começou, ou foi tipo em 24, 25, 26, quando a gente já começou a perceber que era um problema, e que em 2021 não tinha se tornado um problema ainda na vida dos brasileiros. Porque estava começando, só que aí a gente viu o vício se desenvolver. E as pessoas também têm direito de mudar de opinião, eu acho. Quem achava aquilo de alguma Sim, maneira talvez correta... seja uma pergunta justa. Quem achava aquilo de alguma maneira correta Porque em 21... imagina, tipo, tu ter feito isso em 2021 e isso manchar, tu ser obrigada a responder nas publis Pra sempre. quando vem orçamento pra sempre. Sim, já fiz. E aí, tipo, ninguém quer mais saber quando que tu fez. Sim, fiz, Ao mesmo tá tempo fora. que eu faço um contra-argumento, talvez até nós. Sim, é um debate, um debate real nesse momento. No sentido de... De duas pessoas que jamais fariam. Você já falou que a gente jamais faria mais 5 vezes. Fique em paz. Eu acho que todo mundo que acompanha aqui sabe que a gente não vai fazer. No sentido de... Talvez quem tenha feito publicidade em 2021, que tenha sido o momento... O que começou
todo vício agora, sabe? Então, aquelas pessoas que fizeram 21 sem saber o dano que, na verdade, era, começaram... São as mais responsáveis. De alguma maneira, talvez? Sim. Não sei. Bom, não sei também. E o foda é que a aposta é regulamentada, mas é autorizada e existe em N países diferentes do mundo. Inglaterra não é tipo assim, só site de aposta. É loja que você vai apostar em tal jogo que você pode apostar com dinheiro físico. Sim, porque eu acho que é uma coisa que, no fim das contas, o ser humano começou a fazer muito assim, né? Com dinheiro. Mas eu vou ser polêmico aqui. Aqui é opinião polêmica. Se liberou aposta, deveria liberar cassino também. Deveria. No Brasil? É. Se pode aposta, tem que poder cassino. Tem que poder ter um bingo. Tem que poder ter um... Já que existe esse jogo de azar liberado, Sim. qual é o limiar, sabe? Ou não tem Tem nenhum... influenciador ganhando tanto dinheiro aí. Se alguém quisesse abrir um cassino pra ganhar muito mais dinheiro. Porra, sei lá, não sei. Na minha opinião, não deveria ter Sei nada. lá. Não, na minha opinião também. Mas- Nenhum dos dois. Mas sim, é hipócrita um Sim. poder e outro não. Eu acho um pouco porque é disso. tipo um cassino moderno. Literalmente, Né? mas literalmente. E E aí um pode e outro E não. é um Sendo cassino que cômodo. a estética do cassino É mais legal. muito mais bonita É mais do que legal. essa porcaria de um joguinho do tigrinho. o tigrinho em casa é cômodo. É no celular. Você não precisa ir para algum Sim, lugar. é muito mais fácil, É. né? Enfim, parabéns, Rio de Janeiro. Espaço dito público isso, não deveria realmente. um primeiro passo, É. né? Estamos acabando. É Acabamos. um assunto que me deixa bastante reflexiva. É um assunto que eu acho que deveria até ser mais comentado. E comentado de uma maneira talvez menos acalorada. Sobre. Porque é um assunto que diz respeito completamente à nossa profissão hoje e que, de uma maneira ou de outra, mancha a nossa profissão Completamente. pela maneira que as pessoas falam. E. Sim, tipo, a minha orientadora tava conversando, tipo, sobre como, eu ia ter que declarar imposto de renda, tava na época de fazer isso, e aí tava falando só dessas tarefas Sim. de adulta, e ela perguntando como é que era o processo, burocracia, enfim, de fechar uma publicidade, se tinha contrato, nananana. E eu falando das marcas que eu já tinha trabalhado, do nada ela, tu não vai me fechar essas coisas de bet, sabe? Tipo, pô, ela me conhece, ela minimamente sabe da minha índole, só que eu sinto que tá tão comum entre os Sim. influenciadores que se vê na necessidade de dizer não me decepcione, não, sei lá, entre muitas aspas, caia nessa tentação. É quase ofensivo, mas. Sim, é ofensivo pra gente, porque a gente mesmo estando nesse Eu já ouvi mundo... também algumas vezes. É, E, pô, recebe-se DM e e-mail, todos os dias. basicamente. Pra mim, eu juro pra ti, eu acho que é pelo menos dia sim, dia não. Diminuiu comigo. No início eu recebia muito mais. Tem fases que eu passo, tipo, 2, 3 semanas sem receber nada. No início eu recebia algumas DMs por dia me chamando. O nome, inclusive, era PG Games. Sim, PG Games é o tempo inteiro, pra hilário. mim. Tipo, passa uma semana inteira PG Games me chamando por vários perfis diferentes. Talvez o influenciador menor seja mais suscetível a fazer essas publicidades. Mas enfim, O gente. jeito que ela tá aqui. Ai, veio refluxo forte. Desculpa, bebê. Desculpa. Pode deitar. Gente, é isso. Foi um episódio longo para compensar os episódios das últimas semanas. Nossa, que energia baixa Que não pra tiveram. terminar. Comenta aí o que vocês acharam, por favor. Falamos muito de cinema, mas eu acho que eu não monopolizei esse episódio, que era a minha preocupação com o Não, cinema. eu sinto que teve uma troca boa sobre É. cinema. Foi bem como disseram, assim, quando a gente fala de arquitetura, tu dá pitaco, eu falo da parte Sim. técnica. Eu sinto que isso rolou Eu não sobre entrei muito na cinema parte hoje. técnica ainda. Não, mas parte técnica no Sim, sentido sim. de, tipo assim, teus insights sobre os filmes são mais técnicos. Os São. meus são mais pitacos e opiniões, e enfim. né? Comenta aí o que vocês acharam. Quem não nos segue ainda, nos siga. É isso. É importante. Se inscreve caso esteja assistindo no YouTube. Nos outros é se inscrever também. Seguir, se inscrever, Seguir, sei segue a gente no Apple Podcast, no lá. Spotify. E também siga a gente. Ativa o sininho no YouTube. Ativa o sininho no E YouTube. curte o vídeo também. _Mario.veloso no Instagram, @pgmzera no Instagram, @apartamento.3.2 no Instagram também. E é isso, até a próxima semana, que vai ter. É isso, gente. A gente pretende estar aqui toda sexta-feira, de qualquer forma. Não, eu recebi mensagem de Qualquer gente forma, falando Teve muita gente que assistiu já 3, 4 vezes os outros episódios que tinha, Sim. porque a gente não lançou novo por 2 semanas. Mas, gente,
É isso. Agora vamos encerrar que quinta-feira, 10 horas da noite, eu tenho que editar essa brincadeira pra Às postar. vezes eu sinto que eu não quero que acabe porque eu não quero levantar porque tem uma gatinha aqui comigo. Mas eu quero que acabe porque... Preciso que tu venha aqui ver ela. Tem que acabar pra tu poder viver. Eu quero que acabe porque eu tenho que editar essa brincadeira pra postar amanhã 11 horas da manhã. Gente, beijo, tchau. Fica em Beijo. Deus, sei lá.